sim. Ô glória! Ô glória! Já estamos ao vivo aí no Instagram e no Facebook. Hoje foi rapidinho para entrar nos dois. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a vida, o lar, o trabalho de cada um. Em nome de Jesus. Feliz por estar mais uma vez aqui, falando um pouquinho da palavra do Senhor, batendo esse papo aqui com o nosso pastor Paulo Braz. A gente vai falar acerca da Santa Ceia, mas a gente quer conhecer os projetos, que é cheio de projetos, né? Sim. Eita, nós, esse homem trabalha na obra, hein, gente? Eu me interessei muito. Quando eu fui fazer o convite pro pastor Paulo Braz, todo mundo a gente vai dar aquela investigada antes, né? E daí eu notei que faz muito trabalho social, o senhor faz muito trabalho social. E daí conversando, a gente vai puxando aqui, puxando dali, né? A gente vai conversando no WhatsApp, o senhor falou, fazer a parte do Ministério Eixo, lá do pastor André. Sim. E tal. Então assim, os amigos do senhor são os nossos amigos, praticamente. Sim. Isso é muito bom. Paz de Jesus para os irmãos, para mim é um prazer estar aqui no podcast de pregar com o nosso irmão, pastor Everton. Glória a Deus. Junto com a sua família. E também feliz aqui em conhecer os internautas aí que estão ligados aí no programa, né? Vamos aí falar um pouco sobre o batismo, mas também a gente falar um pouco sobre os projetos. Em nome de Jesus. Assim, a gente começou com os projetos em 2019. A gente se deparou com uma situação difícil na comunidade, né? E o que aconteceu? Ali a gente começou a fazer captação de recursos de alimento pela internet. Começamos a bolar ali, fomos captando e a gente ia montando as cestas básicas. Sim. E eu acredito que nada na vida é por acaso, né? Uma vez, quando eu era mais jovem, eu trabalhei em supermercado, então lá uma vez eu aprendi a montar cesta básica, né? Então, ai, que bênção. A gente foi montando as cestas Pra básicas. tudo é um propósito. Pra tudo é um propósito. E o que aconteceu, meu irmão? Chegando um tempo, a gente passou, o projeto ele foi crescendo, a gente começou a entregar alimentos para moradores de situação de rua, dependentes químicos, e a gente começou a entregar aí cerca de 200, 300 marmitas, né? A gente fazia de sexta-feira. Só que de sexta-feira, meu irmão, era muita gente mesmo. Tinha vez que a gente começava aí 8 horas da noite, a gente entregava a última marmita meia-noite, 1 hora da manhã. A gente mudou o dia para segunda-feira, né? Porque segunda-feira quase ninguém vai, já é mais difícil e eles ficam com fome, né? Porque fome é todo dia, não tem? Não tem quem entregue, né? Uhum. Aí a gente mudou, meu irmão. Só que teve um tempo que eu falei assim pros irmãos lá, eu falei, ó, se a gente não fizer alguma coisa pelas crianças da comunidade, amanhã a gente vai estar entregando marmita para eles nas ruas. Aí surgiu nesse momento o projeto Futsal 0800. Que benção. Que é um projeto totalmente gratuito, por isso que tem o nome 0800, porque ele é totalmente gratuito. Para a gente tirar as crianças do alvo da criminalidade, das drogas, né? E a gente começou com esse projeto. Logo após veio aula de bateria, no sábado agora a gente vai iniciar também o karatê. E é benção, meu irmão. Tira, né, o foco deles das Sim. ruas e atrai para Cristo. É uma forma. É aquela coisa de pescar. Sim. Né? Tá pescando, na verdade, né? Porque assim, meu irmão, qual que é o grande problema? Né? A gente que mora em comunidade, a gente sabe que para você inserir cultura, né, trazer cultura para o lugar, acessibilidade, é difícil, meu irmão. É difícil. E muitas vezes é onde as ONGs, as instituições religiosas estão, é onde o poder público não consegue chegar. E a gente que veio da periferia, a gente sabe como funciona. Sim. Que se você não dá uma atenção para a criança, o crime ele vai dar. E o crime, ele é terrível. O crime, se você errar, você vai morrer. É verdade. É terrível. Então, assim, esse é o nosso projeto. Então, que nem eu vim de família pobre, família humilde, eu não tinha essa condição de ter uma aula de karatê. Algumas vezes a gente era privado de jogar futebol, porque às vezes a gente tinha que ajudar meu pai. Às vezes ele colocava a gente para vender fruta na rua. Já catei papelão na rua também. Então, tipo assim, a gente teve uma situação difícil. Tem toda uma história Tem por toda trás uma história. E um desejo, uma direção de Cristo ainda em cima de tudo isso para poder fazer esse trabalho. Exatamente. E assim, meu irmão, eu tive um irmão que ele foi usuário de crack por muitos anos. Deus. Tive um sobrinho também que foi usuário de cocaína. E foram viciados ali, que chegaram no fundo do poço. Meu Deus. E eu vi o milagre de Deus sobre a vida deles. Glória a Deus. Deus, ele restaurou a vida deles. Hoje meu irmão trabalha. É um cara que, se você olhar, você fala, esse cara ele não foi
usuário de crack. Meu Não sobrinho, se tem você como olhar nem pra imaginar. ele, exatamente, você vai falar assim, ele nunca foi usuário de cocaína. E são coisas, meu irmão, que Deus ele faz. Servem E a Cristo hoje. hoje, o meu irmão ele tá afastado, né? Meu Uhum. sobrinho ele tá aí caminhando, né? Mas eu creio que um dia o Senhor ele vai alcançar. Vai. Porque eu creio, é o que eu costumo dizer, eu creio nessa palavra, meu irmão. Eu Isso. creio no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que essas vidas que estão no fundo do poço, que elas podem ser resgatadas e restauradas. Aleluia. E é por isso isso que me motiva nessa área social, meu irmão. É porque eu creio que projetos sociais podem tirar pessoas dessas vidas e podem, como que eu posso dizer, pode fazer ele criar um cerco para que aquelas pessoas que não estão, não entrem. Então, essa é a nossa missão, meu irmão. É o que eu Aleluia. acredito. Pode ser um gatilho, Aleluia. né? Um Glória a gatilho, Deus. exatamente. Muito bom. Porque assim, meu irmão, quando eu conheci Jesus, não, me batizei, né? Eu tinha, acho que uns 13, 14 anos. E eu fiquei na igreja há pouco tempo e eu saí, comecei a frequentar balada, né? E foi uma vida difícil, porque quando você não conhece Jesus, meu irmão, você vive uma ilusão. Verdade. Você passa a viver, você começa a tentar preencher o seu coração com amizades, com dinheiro, e nada disso vai preencher. Nada vai suprir. E chegou um momento na minha vida, meu irmão, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, que eu tinha perdido o emprego, tinha perdido o relacionamento, né? E eu sentia como se uma voz falasse no meu ouvido: olha, tira sua vida. Meu Deus. Tira sua vida Forte. porque você não tem mais o que perder. Forte. E eu tava uma angústia, meu irmão, profunda. Né? Hoje a gente sabe que isso é depressão. Então eu tava no fundo do poço, meu irmão. E um dia eu catei e falei assim: olha, eu vou pra igreja hoje. Aí eu peguei e fui na igreja que a minha irmã congregava. Cheguei lá, sentei no último banco, meu irmão. A igreja pequenininha estava aberta, sentei no último banco. E aquele dia eu senti como se o próprio Deus falasse para mim assim: olha, hoje eu vou falar só com você. É hoje, né? É hoje. Eu sei que o pastor ele foi ministrando a palavra, meu irmão, e aquilo foi entrando no meu coração, foi me trazendo alegria, tirando aquela angústia. E quando ele foi encerrar a mensagem, ele falou aquele salmo: entregue os seus caminhos na mão do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Eu falei: Deus, na minha vida está tudo perdido, mas hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Meu irmão, daquele dia em diante, aos 17 anos, hoje eu estou com 34, eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então eu falo para você assim que eu conheci Jesus no momento mais difícil da minha vida. Aleluia. Quando ninguém mais acreditava em mim, quando todos os meus amigos me abandonaram, Quando ninguém te quis, o Senhor quando Jesus ninguém me quis. E o importante, o Everton, que eu acho, cara, é que eu vejo que hoje muitas pessoas falam mal da igreja, né? Que falam que a igreja tem que deixar de existir, né? Que para você ser um cristão você não precisa ir à igreja. Tem. Mas eu falo uma coisa para você, meu irmão, experiência própria. Se não tivesse aquela igreja aberta, hoje eu não estaria aqui para contar a história. Testemunho lindo. Eu não estaria Glória aqui a para contar a Deus. história. Glória a Deus. Eu seria mais uma estatística que perdeu a vida para depressão. Meu Deus. Então é o que eu falo, meu irmão, a igreja ela tem a sua importância. Nunca milite contra a igreja. Nunca. Porque foi o que eu falei para um jovem esses dias. Eu falei: se a igreja ela estivesse fechada, você abriria as portas da sua casa para um morador em situação de rua? Para um dependente químico? Se essas pessoas que estão na rua, que estão perdidas, elas saberiam que na sua casa existe um homem e uma mulher de Deus? Ele sabia que ele iria receber uma palavra de vida? Normalmente vão para a igreja. Procurar a igreja. Exatamente, porque a igreja, meu irmão, ela é o farol para aqueles que estão perdidos. É isso mesmo. Assim como foi na minha vida. Porque Aleluia. no momento que eu estava perdido, meu irmão, eu falei assim: eu vou para a igreja. Porque assim, as pessoas falam assim: mas você foi batizado, você ficou afastado. Só que assim, eu vim de um lugar que eu não aprendi a palavra de Deus. Eu fui batizado, mas Não tinha um direcionamento. Isso, não tinha uma instrução bíblica. E quando eu me converti, que eu fui para uma denominação lá e a gente tinha escola bíblica dominical. Ali eu fui conhecer o que era Jesus, mas eu conheci Jesus mesmo no dia da minha aflição, no dia da minha angústia. Quando eu me encontrava lá, como Ana diz, né, no charco de lodo. E ela fala que Deus é aquele que tira o homem do monturo e o coloca para se sentar no meio dos príncipes. E hoje é o que Deus ele fez na minha vida, meu irmão.
Aleluia, glória a Deus. Muito bom, já começou o bate-papo daquele jeito, né? Com um testemunho glorioso, mas a gente vai continuar batendo esse papo aí. Agora que já chegou bastante gente aí, eu já quero iniciar fazendo essa oração. Batemos um papo aí de 10 minutinhos, né? Glória Pra a gente Deus. iniciar, mas eu gostaria de orar em prol das vidas, né? Amém. Que estão do outro lado acompanhando a gente aí. Iniciar o podcast como de costume, com uma oração em nome do Senhor Jesus, e crer que quem faz esse milagre é Deus. Sim. Que assim como o Senhor Jesus fez na sua vida, na minha, fará na vida dos irmãos que estão nos assistindo Eu hoje em nome creio, do Senhor meu irmão. Jesus. Pai amado, Deus querido, eu quero te louvar e agradecer, Pai, por estar de frente a essa obra, a qual o Senhor confiou em nossas mãos, crendo, meu Deus amado, que quem irá realizar um milagre, quem realizou já um milagre, pela fé eu digo isso, foi o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que assim como o Senhor me alcançou o pastor Paulo Braz, que aqui está conosco hoje, com esse testemunho lindo. O Senhor vem alcançar as vidas que estão do outro lado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, realiza o seu milagre, aviva o teu povo, levanta aquele que está caído, cura os feridos, Pai. E aquele cuja qual o inimigo, meu Deus amado, tem tanto afligido, que esse inimigo venha pegar suas tralhas e sair dessas vidas, Pai. Para que a tua glória, a tua plenitude dos seus planos venha se concretizar na beleza que é em sua santidade, na vida de cada um dos irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa obra, Pai, eu declaro que é sua, ela não é minha, ela não é da minha esposa, ela não é da minha filha, muito menos dos convidados que vêm aqui com os seus testemunhos. A obra é sua, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado, eu te peço, realiza hoje um milagre na vida do necessitado. Aquele que precisa, Pai, de um avivamento. Que hoje o Senhor venha resgatá-lo, tirá-lo do lamaçal do pecado. E que venha viver numa busca pela santificação até a vinda de Jesus. Para quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, que arrancar da face dessa terra e nos levar para a sua glória, para que possamos morar e cear com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Ô glória, agora sim. Agora sim. Glória a Deus por isso. Testemunho impactante, já tem bastante gente entrando. Hoje a dona Maria Aparecida entrou cedinho, né? Já está dizendo que é boa noite, apareceu Jesus. Que bênção. Quando chega essa hora, que é a hora do programa, tem o pessoal que é fielzão aqui, não perde. Vai estar com a gente aí, ela está dizendo, eu tô assistindo. A irmã Marta Zorzelli está com a gente aí também, pastor Júlio Eloís Filho. Meu Tá amigo, é benção, ele é a gente trabalha benção. junto lá na garagem, meu irmão. Ah, vocês trabalham juntos? Isso. É, ele é benção, No meu meio da irmão. manutenção, eu sou cobrador. Opa, ele é bênção. Ele está dizendo que a paz do Senhor Jesus, boa noite. A paz do meu pastor, Deus abençoe sua vida. Aí tem um pessoal com a gente aí também, aí, ó. Tiago, o Tarta tá com a gente. A Dona Maria Aparecida, que a minha sogra tá tanto no Face quanto no Insta. Ó, a Kelly tá com a gente também. O Ney, Deus abençoe sua vida, meu irmão. E tá o Gianni também com a gente aí. Gente, já vai compartilhando aí, quem puder compartilhar, compartilha aí em nome do Senhor Jesus. Compartilha aí em nome do Senhor Jesus, para que a palavra do Senhor venha alcançar mais vidas, tá bom? Compartilha aí nas suas redes sociais aí, com seus grupos de WhatsApp, que tá só iniciando esse bate-papo. Já começou maravilhoso, com testemunho, né? Testemunho Bem, é sim, sinal de que a vitória. Sim, Teve sim. prova, teve luta, peleja, porém a vitória foi alcançada. Com certeza. meu irmão. Se a gente conta testemunho é porque a gente venceu. Sim, Né? com certeza. Glória a Deus por isso. E logo mais, eu quero saber mais das suas histórias, sua experiência de vida com Cristo, para depois a gente entrar na palavra, né? Sim, e hoje a gente vai falar acerca da Santa Ceia. Trazer algumas instruções sobre o que é a Santa Ceia para os irmãos, que muita gente tem dúvida. Vai numa igreja está de um jeito, vai na outra está de outro. Aí tem uma que é só de um em um ano, a outra é todo mês, aí os irmãos ficam um pouquinho confusos. Mas aí a gente conversa aqui, bate um papo bíblico aqui, para que a gente possa Sim. poder orientá-los aqui em nome do Senhor Jesus. Claro, tudo sendo direcionado pelo Espírito Santo, porque eu não sei mais que o pastor Paulo não sabe mais que eu, quem sabe mais é Jesus. Eu costumo dizer isso, quem sabe mais é o Senhor Jesus. E aí a gente vai dando glória em nome do Senhor Jesus. Irmão, vamos compartilhando aí, tá bom? Em nome de Jesus. Aí o senhor estava dizendo, não pode se fechar a igreja, porque senão o Senhor de repente não teria encontrado, Sim. né? Porque assim, Everton, hoje em dia se denigre muito as igrejas, né? Mas a igreja, cara, eu falo isso por experiência própria. Eu vivo em favelas, em comunidades que polícia não entra. Mas você vai ver lá uma igreja, cara, aberta, resgatando traficantes, né? Pessoas que são usuários de drogas. A igreja, ela faz um trabalho essencial, meu irmão. Igreja séria, né, pastor? Sim, igreja A séria. gente está falando de igreja séria.
A igreja sabe que tem igrejas, irmãos, que se ela fechasse, ela faria um favor para a população. Me perdoa, mas a gente tem que ser claro. Realidade. Porque a igreja ela tem que causar um impacto social. A igreja onde ela está, é um exemplo onde nós estamos. Lá nós nos preocupamos com a vizinhança. Nós não fazemos barulhos, né? Nós deixamos o som ambiente para que não atrapalhe os vizinhos, para que eles possam ali ouvir a sua televisão. Né? Porque nós estamos ali para somar com a comunidade. A gente está ali para ganhar e não para dividir. Glória E a Deus. terminar culto no horário, meu irmão. Isso. Lá a gente termina culto no horário porque nós temos um respeito com a vizinhança. E lá nós somos bem recebidos, né? Nós somos aceitos pela comunidade porque nós respeitamos. O pessoal tem um carinho, né? Sim. Eu acho que é recíproco, né? Sim, A sim. partir do momento que nós, como igreja, tratá-los dessa forma, com respeito e carinho, né? Eles automaticamente vêm tratar-nos também com respeito, Sim, carinho, sim. admiração, e daí é a forma da gente também falar um pouco mais fácil da palavra do Senhor para eles, Sim. para ganhá-los para Jesus. Porque assim, Everton, que nem muitas vezes eu falo que o nosso testemunho ele prega, meu irmão. Isso. Ele prega. Ali na comunidade, é o que eu falo para as pessoas, ó, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser uma utilidade na comunidade. Eu não estou lá só para pregar a palavra de Deus. Isso. Eu estou lá para resgatar. Eu estou lá para se tem uma pessoa que está precisando de uma cesta básica, a gente vai ajudar. Né? A gente não tem muitos recursos, né? Mas quando uma pessoa está precisando, a gente corre atrás daquele que tem Para ajudar. para ajudar. Porque Esse é o servir, né, esse é pastor? o servir. Esse é o servir, Esse é o servir. que é o princípio cristão. Sim. É o que o Tiago diz, né? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso mesmo. E também dos estrangeiros, né? Isso. Então, assim, meu irmão, a igreja ela tem uma importância muito grande na sociedade. A igreja não é só um espaço de se fazer culto. Não, a igreja ela vai muito além de culto. E a obra de Deus, irmãos, ela vai muito além do que você ir para a igreja. Porque tem pessoas que acham que você fazer a obra de Deus é você ir para a igreja todos os dias. Não. E não tem nada a ver com isso daí. Ali você está indo para cultuar. Cultuar, exatamente. Eu costumo dizer assim, pastor, que a obra, na verdade, ao meu enxergar, né, ao meu ver, ela é principalmente fora da igreja. Exato. Porque dentro da igreja é muito fácil Sim. eu ser servo. Porque É tá todo muito mundo fácil. no mesmo propósito. É muito fácil eu servir o meu irmão. Sim, É exatamente. fácil chegar lá na igreja do Senhor e servi-los. Sim. É muito fácil eu servir qualquer um irmão dentro da igreja. Agora o detalhe é quem eu sou fora. Sim. O que eu faço com o meu tempo fora. Esse é o detalhe. E um outro detalhe, meu irmão. A gente o Espírito Santo está nos levando para falar sobre igreja. Aleluia. Então, assim, a gente vai ver o Everton. Na nossa igreja, a gente está entre a biqueira e o ferro velho. Então, a gente tem dependentes químicos passando. Eles passam na frente da igreja para ir lá vender, né, os utensílios lá, para eles Os materiais. os tal. materiais, né? Depois eles vão passar de novo para ir na Pra comprar. biqueira para ir comprar droga. Então, assim, muitas vezes a gente pega essas pessoas na rua e fala, vem pro culto. Entra aqui, meu irmão, aqui é seu lugar. Porque, assim, a igreja, gente, me desculpe que eu vou te dizer, mas a igreja era um lugar de gente que não presta. Todo mundo na igreja é um Todo ex mundo alguma é coisa. alguma coisa, isso mesmo. Então, assim, a igreja não é um lugar de pessoa santa. Gente, não tem nada a ver com isso. A igreja ela é um hospital. Nossa, eu ilustro sempre isso quando eu vou falar. Sim, pastor, sabe por quê? Porque, assim, ó, um exemplo, quando nós estamos doentes, onde nós vamos? No hospital. Ainda que a gente relute, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que ir para o hospital. Exatamente. E a igreja, gente, ela não é diferente. Uhum. Então, assim, muitas vezes, quando eu vou tentar colocar um dependente químico dentro da igreja, ele fala assim, não, meu, eu tô chapéu globo, eu tô muito louco, usei muita droga. Eu falei, não, meu irmão, mas entra, não tem problema não, aqui é seu lugar. Senta aí e ouve uma palavra. E eu falo aqui, ó, e outra coisa, você é perfeito? Ele fala, não. Eu falei, então, aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas, meu irmão, entra aqui com nós. A forma de evangelizar também Isso, é importante. porque assim, meu irmão, a gente tem que entender isso daí. A igreja, gente, não é... Porque as pessoas acham que santidade, Everton, é você ficar com a cara fechada, com o ternão lá, bonitão, com a gravata. Meu irmão, isso aí não é santidade. Não. Não é santidade. Isso aí é religiosidade. Religiosidade. A religiosidade, ela mata. Exato, que não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Exatamente. E o que acontece, meu irmão, hoje, por que tem muitas pessoas feridas?
É porque são pessoas que foram feridas por religiosos. Jesus, ele foi ferido por religiosos. Exatamente. Então hoje o que acontece, meu irmão? A maior dificuldade de você colocar um dependente químico é porque isso foi, muitas vezes, a igreja lá atrás... Ele passou por isso. Ele passou por isso. Ou embora ele não fosse de uma igreja, muitas vezes os pais deles aprenderam assim, aplicaram isso nele. Então são pessoas frustradas. Então hoje em dia, as pessoas, é difícil você explicar o que é o amor de Deus para aquelas pessoas. E às vezes as pessoas falam assim, eu vejo muita gente falando assim, não, mas quando eu deixar o meu vício, eu vou para a igreja. Errado. Errado. A gente que tá em Cristo, a gente entende que a gente, sem Ele, nada a gente pode fazer. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Só que é a visão que eles têm. Por quê? Porque foi passado pra eles o quê? Que pra servir a Deus tem que estar perfeito. Não. E não é. E o lugar da casa do Senhor é isso. É lugares dos imperfeitos. E eu quero fazer um convite aqui. Posso, meu irmão? À vontade. Gente, ó, vocês aí ó, que usam droga, que tem vício, olha, seja bem-vindo à igreja. Não espere você parar não para frequentar. Não seja bem-vindo à igreja, mas seja bem-vindo a Jesus Cristo. A Cristo. Porque ele disse assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Eu costumo dizer, Everton, que nós não conseguimos sustentar nossa palavra. É. Quantas vezes a gente olhou para nós e falou assim, eu não vou fazer mais isso. E nós acabamos fazendo, meu irmão. É por isso que você precisa de Jesus. É verdade. Porque se Jesus ele entrar na tua vida, você pode ter certeza que ele vai transformar a sua vida. Muda tudo. Ele vai te libertar. Porque o pastor, Everton, ele não liberta ninguém. Isso mesmo. Na igreja eu costumo dizer, olha, irmãos, aqui da igreja eu sou o mais pecador. Porque quanto mais eu conheço as escrituras, mais eu erro, mais eu peco, mais erros eu vejo em mim. Começa a enxergar as minhas falhas. Exatamente. Então o que acontece? E lá eu ensino, olha, não seja apegado ao pastor, seja apegado a Cristo. Porque eu como homem eu posso falhar com você, mas Jesus ele nunca vai falhar com você. Então o pastor, ele é um ser humano limitado, meu irmão. Ele é um ser humano que ele precisa também de ajuda. Ele precisa que pessoas orem por ele. E ele é uma pessoa que ele está sujeito a errar. Pode errar muitas vezes pelo excesso. Pelo excesso, pela falta. Isso. E por aí vai. Então, assim, é um ser humano. Só que a gente tem que entender uma coisa, gente. O pastor, a igreja, ela precisa de você. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Isso. Todo mundo é importante. E todo mundo é importante. E Paulo ele diz, né, que nós somos membros do corpo de Cristo. E aquele membro, por menor que ele seja, ele faz muita falta. Ele é importante. Ele é importante. Eu que nem um exemplo, nós vamos falar da Santa Ceia. A ceia ela é um ensaio para aquilo que vai acontecer no céu. Isso mesmo. Agora. Um dia, Jesus, a Bíblia diz que lá no céu Jesus vai nos servir. Olha. E vai ter muita Glória. gente, meu irmão. Não me pergunte como que ele vai servir todo mundo, mas ele vai. Vai. Se está escrito, é porque Se vai. está escrito, ele vai. Então, o que acontece, meu irmão? Quando eu, principalmente na nossa congregação, quando um irmão ele falta, eu sinto muita falta. Porque eu falo assim, que nosso irmão não veio. E eu não vou deduzir porque ele está em pecado ou o que ele está. Não, meu irmão. Porque assim, para mim o que é importante é a comunhão. É que ele está fazendo falta, que a presença dele é importante naquele lugar. Né? Daí procurar entender o que está acontecendo para poder, de repente, estar com algum problema, ajudá-lo. Sim, Não apontar sim. para sua falta de não ter ido ao culto. Exatamente. Né? Então assim, meu irmão, então a nossa concepção de igreja ela precisa mudar. Precisa. Eu verdade. vejo que a igreja está colocando o pecador para fora. E Jesus ele nunca fez isso. Jesus ele andava com os pecadores. Verdade. Há um ditado que diz assim, olha, diga-me com quem tu anda, eu direi quem tu és. Mas olha só o que Jesus ele fazia, meu irmão. Tava com pecador. É o que eu falo, Jesus ele nos chamou para influenciar Não, e não para ser influenciado. Aleluia. Nós temos que ter a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu aprendi uma vez com um pastor Reinaldo, um homem de Deus, uma benção, quero mandar um abraço aqui para ele, Glória a Deus. que Jesus ele nos tira do lamaçal de pecado, ele nos limpa e nos joga lá de novo para pegar aqueles que estão lá sujos, meu irmão. E é isso que Jesus ele faz. Então eu sei que aqui quem está nos ouvindo tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que se decepcionaram com o homem, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você está fazendo falta no corpo de Cristo. Glória a Deus. Ainda que preguem para você que você, para ser um cristão, você não precisa ir para a igreja, você precisa sim. Porque tem muita gente que está sentindo falta do teu abraço. Aleluia.
E tem muita gente que está sentindo falta da tua companhia. Glória a Deus. E você é muito importante. Aleluia. Aleluia. Por isso que o Senhor, por isso que Paulo fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Sim. Então tudo vai cooperar para o bem. Sim. Até mesmo a gente estar lá naquele lugar onde ninguém vai, onde ninguém Exatamente. nos alcançou. Aí Cristo vai lá, nos alcança, tira, coloca vestes novas, anel no nosso dedo, faz promessa, nos limpa, faz tudo e depois coloca lá de novo. Pra quê? Porque tem muitas pessoas necessitando da gente Sim. mesmo. Ir lá e falar pra eles coisas que ninguém quis falar. A Exatamente. questão... Entendeu? Coisas que ninguém quis ir lá, a dar um braço, estender um amor e Sim. falar, olha, Jesus te ama, como ele me amou, ele também te ama. A questão é o seguinte, a partir do momento de que eu quero Jesus só pra mim, eu sou egoísta. Exatamente. Eu sou o Achar que maior só eu dos sou egoístas. filho, né? Porque assim, eu sou filho. E ponto. E fico fazendo só, eu vou cultuar. Quando na verdade o Senhor não me chamou para cultuar, Ele me chamou para servir. Sim. E o que é servir? É ser servo. Sim. Aí entra naquela questão, quando nós estávamos falando de igrejas, né? No caso, no plural mesmo, igrejas. Aí vai entrar a questão, quais são as igrejas que hoje servem de verdade? Sim. Você entende? Então, assim, nós precisamos ser essa igreja que serve. Ah, mas eu sirvo com tão pouquinho, eu contribuo com tão pouquinho. É importante. Sim. Só de você falar o seu testemunho é importante. Às vezes é o que aquela pessoa, naquele dia de um culto, em um culto no lar, na rua principalmente, ela está precisando ouvir. Porque a pessoa vai olhar e fala assim, nossa, igualzinho a minha história. Se Deus fez isso na vida desse irmão, dessa irmã, então Ele pode fazer na minha também. É uma forma de ganhar alguém para Jesus, ganhar a vida para Jesus. Está chegando bastante mensagem. Ó, o João Paulo chegou, minha esposa gosta quando o João Paulo chega, porque o João Paulo sempre chega falando assim, ó, cheguei! Mas Senhor Jesus, Eu cheguei! senti falta da outra. João Paulo, a gente sentiu falta de você na outra live, hein? O pessoal está dizendo que a paz do Senhor Jesus, a irmã Kate Carvalho está com a gente aí, fez aniversário na semana passada. Está dizendo a paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, recebendo a palavra, né? Deixa Essa eu abençoe, Ana administração. Paula. Glória a Deus. Aí tá com a gente aí também. Minha sobrinha Marco Paula Braz José, tá ao vivo aí, hein? Paula Braz, ela tá por Isso, onde? tá Pelo- acompanhando aí no Facebook. Pelo Face ou pelo Insta? Tá pelo Face? Face, isso. Ah, beleza. Glória a Deus. Abraço, Paula, te amo. Minha sobrinha, lá do Paraná. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O João Paulo está dizendo, gostei do novo cenário. Desde semana passada, viu, João? Que está esse cenário aqui. E você não estava, viu? Puxar sua orelha. Aí tá com a gente aqui, ó. A Luana lá, do Ministério Eixo, tá com a gente aí também. Bia Silva, oh, glória a Deus, a Bia tá com a gente. Ó, Juscelina Araújo, Marcos José, MZ Comunicação Visual, que é o pessoal da... Deixa eu só lembrar aqui, só rapidinho. Ah, o pessoal do Marcos, que é uma bênção, verdade. São uma bênção de Deus, glória a Deus por isso. Aí a Maria Aparecida dizendo assim, ó, que testemunho. Gostaria de saber se ganhei a camisa. Ela fala do testemunho e já pergunta da camisa. Ó, falta finalizar a rifa, pastor. A gente tá com a rifa aí, R$3 cada número, para o ganhador sorteado ganhar a camiseta. Igual essa daqui, do podcast Pregai. Né? A gente tá fazendo essa rifa aí. E pode comprar as coisas para cá, o microfone, falta bastante coisa ainda. E a gente está, em nome do Senhor Jesus, aí fazendo essa rifa para poder comprar os utensílios aqui pra gente poder fazer um podcast com mais qualidade e assim alcançar mais vidas. Bora aí, irmãos, ó, vamos ajudar a Ajuda obra aí, gente. Em Ajuda nome Nossa, de o pessoal Jesus. tá ajudando muito, a gente tá muito feliz. É isso porque aí, gente. Os irmãos, assim, eles estão... Principalmente os de Nossa, principalmente de fora, ajudando muito, muito Glória mesmo. a A Deus. gente Só ficou dá uma muito força feliz. legal. Gente, quem puder comprar aí, ó, o número da rifa, cada número é R$3, gente. Bem, É R$3 cada número. Aí só entrar em contato comigo, meu WhatsApp é aberto. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade aí. É só entrar em contato no direct aí, eu passo o número do Zap e daí eu mando os números disponíveis. Beleza? Em nome de Jesus. A Bia, minha irmã, tá aí, né? Então, a Bia tá com a gente aí também. Beijo, Bia. Ah, a Alessandra Castilho, que é a esposa do Adailton, lá da minha madrinha. O pessoal tá aí com a gente aí. Seja bem-vinda. E fique com a gente nas próximas lives também, nessa e nas próximas, em nome de Jesus. Então, pastor, esse trabalho social aí que você estava dizendo, ele é importante também, pelo que eu estou entendendo, da sua história de vida que você vem contando pra gente, não só na vida dos irmãos,
mas parece que você tem prazer em fazer. Então, quando você faz, Minha é importante vida, na sua. Minha vida. Na verdade, porque o que acontece? Quando a gente fala de ação social, de trabalho social, a gente vai olhar e vai falar assim, é uma bênção na vida dos outros, né? Lógico que é, com certeza é. Mas pra gente que serve verdadeiramente, é prazeroso pra gente. E eu digo que quando eu trabalho na obra, pastor, quando eu faço alguma coisa em prol da obra, em prol das vidas, na verdade, eu aprendo mais. Eu acabo ganhando mais. Sim. É tantas histórias, são tantas experiências que acaba nos moldando. Fazer o bem faz bem, meu irmão. Faz bem. Boa. Faz bem. Glória a Deus. É justamente isso. E assim, meu irmão, eu tenho essa visão. É impossível você viver um cristianismo sem o social. Verdade. Eu costumo dizer que Jesus ele foi o maior assistente social, meu irmão. Aleluia. Jesus ele nunca dispensava ninguém, nunca dispensou ninguém de mãos vazias. E nem de barriga vazia. Verdade. Né? Então, assim, se a gente for analisar o Evangelho, Jesus ele se preocupou muito, né, com os pobres. Tanto é que ele andava com os pobres. Quando o jovem rico ele vai ter um encontro com Jesus, ele vai falar o quê? Bom mestre, o que faria eu para herdar a vida eterna? Isso. Ele vai falar porque me chama de bom, se é um só que é Deus. Olha, tem muita gente se achando bom, o próprio Jesus falou que ele não é bom. Ele mesmo. Ele mesmo. Então, Jesus ele deu uma ordem para aquele jovem rico, olha, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele não falou assim, ó, entrega tudo para a igreja. Deixa aí. Ó, vai lá e coloca tudo na mão de Judas e me segue. Não, ele falou, você vai lá, vende, dá aos pobres. Jesus não queria nem saber. Nem para ele. As pessoas queriam receber, mas falou, dá aos pobres e segue. Isso mesmo. Então assim, meu irmão, Jesus ele vai nos dar uma aula. Né, porque ele está nos ensinando a compartilhar, né, a dividir o que nós temos, né, porque o Evangelho é isso. É que nem nós estamos na igreja, meu irmão, se seu irmão está passando por dificuldade, você tem a obrigação de ajudar ele é teu irmão. Se a dor do teu irmão não te doer, você está mais doente do que ele. Você está doente, você está enfermo, você perdeu Precisa de ajuda. Tá Tá precisando que de ajuda. nem Apocalipse, né, foi a igreja de Éfeso, né, Que tinha rapaz, era uma igreja que tinha palavra, mas tinha um defeito. Perdeu o primeiro amor. Tava longe do primeiro amor, é isso mesmo. Aí Jesus fala para eles assim, olha, vocês precisam retornar ao primeiro amor. Isso mesmo. Não era Deus, o Everton, que iria levar eles ao primeiro amor. Jesus falou assim, olha, vocês precisam voltar. É porque ao tem primeiro coisas amor. que dependem de nós. Sim, Se nós vamos sim. pegar. E isso eu acho lindo. Jesus, ele entra na casa daqueles que os fariseus condenam, o pessoal tudo condena, e vai cear com eles, vai comer com eles, vai se alimentar com eles. E daí, eles começam a apontar, e Jesus faz 3 parábolas lindas ali, né, da dracma, né, a primeira que ele faz, que daí a mulher vai procurar sua dracma. Aí na segunda ele fala da ovelha perdida, porque daí ele fala que o pastor vai atrás da sua ovelha perdida, e na terceira ele fala do filho pródigo. Sim, Que o filho pródigo é quem saiu da presença do seu pai. sim. Ou seja, dracma não tem consciência. Ovelha também não. Agora o filho tinha consciência. Então às vezes não é Jesus que tem que ir nos buscar, é nós que temos que ir. Sim. Porque é muito fácil eu ficar aí na minha casa esperando Jesus. Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Beleza, Jesus vai usar os homens e as mulheres que ele usa aqui na terra. Só que tem coisas que nós temos que ir em direção, dar este passo. Nossa. Então cabia nessa passagem que eu estou dizendo, o filho pródigo voltar, retornar ao seu lar. Seu lar de origem. Sim. Qual é a nossa origem? O céu. As pessoas não entendem isso. Acham que a nossa origem é terrena. Não. O mundo jaz o maligno. Não somos daqui. Sim. A nossa origem é o céu. Você é E- natural da onde? Da glória. E um detalhe Pelo amor de Deus. importante, meu irmão, que você falou da dracma, por quê? Porque fala que a dracma ela foi perdida dentro de casa. Isso. E para a mulher achar, a dracma ela teve que fazer o quê? Teve que limpar. Então tem pessoas que têm um grande valor dentro de si. Mas para se encontrar novamente ela precisa limpar. E o que é a limpeza? É a renúncia. Eu preciso renunciar, meu irmão. É isso mesmo. Não tem como eu encontrar o meu valor em Cristo se eu não renunciar, meu irmão. Verdade. É o que Paulo lhe disse, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exato. Né? Então, Everton, se Cristo ele vive em mim, se Cristo ele vive em você, se Cristo vive em você, pastor, se Cristo vive em você que está nos assistindo, já não é mais a sua vontade que opera, é a vontade de Deus. Isso. Glória a Deus. E quando, meu irmão, nós fazemos a vontade de Deus,
tudo na nossa vida começa a fluir. Uhum. Eu vou falar algo aqui que aconteceu na minha vida, né? Teve esse testemunho e tudo, aí Deus preparou minha esposa, irmão, linda. É que nem eu falo pra você, ó, você que é feio, gente, você que é feio. Não se desespere não, porque Jesus, ele tem uma princesa reservada pra você. Guardada. Fala isso na igreja, o irmão se racha. Por quê, meu irmão? Ó, o feio, meu irmão, ele acha que tudo tá perdido, mas mulher bonita gosta de homem feio. Aleluia. Então, irmão, não se preocupa não, fala que nem Jesus, não se turbe o vosso coração. Jesus, ele reservou uma princesa pra você. Aleluia, glória a Brincadeira, Deus. irmãos, mas assim, a minha esposa, irmãos, foi algo assim que aconteceu na minha vida e que é a pessoa que eu amo. É a melhor, eu costumo dizer que a minha esposa é a melhor parte de mim, meu irmão. Aleluia. É minha ajudadora, é uma pessoa que nos momentos mais difíceis da minha vida, ela esteve ali comigo, nunca jogou na minha cara, né? Eu passei por um período de desemprego há muitos anos atrás e você vê quem é a sua companheira na hora da adversidade. Isso, na aflição. Né? Na aflição. E ela foi uma pessoa assim muito companheira. Né? Então assim, meu irmão, é uma pessoa que eu valorizo muito. Então o que acontece, meu irmão? Deus ele preparou meu casamento, Deus ele foi me honrando. Mas chegou um tempo que eu estava congregando numa igreja e foi aquilo que eu comentei com você, que eu fiquei acho que por 13 anos, 12, 13 anos como cooperador. Os pastores queriam me levar para o diaconato, né, presbitério, só que eu fugia. Por quê? Porque eu sempre focava na obra de Deus do lado de fora da igreja. Né, eu nunca enxerguei e fazia a obra de Deus dentro da igreja, nunca enxerguei assim. Tem os que vão fazer dentro, tudo bem, não tem Isso. problema em fazer dentro também. Só que a questão do chamado seu é Sim, pra fora. aí o que acontece, meu irmão? Então eu fui fugindo. Só que o que acontece? Chegou um momento que isso foi afetando a minha vida. Porque chegou um momento que eu fui esfriando. Eu comecei a ir para a igreja, não entrava dentro, ficava no estacionamento, olhando no carro. E eu saí da igreja onde eu estava. Né? Comecei a fazer umas visitas, né? Aconteceu algo lá que foi o próprio Deus. Né? Eu creio muito no propósito de Deus. E às vezes, né? Deus ele permite, irmãos. Às vezes você tem uma divergência na igreja que você congrega, é o próprio Deus te tirando para te levar para outro lugar para trabalhar na sua vida. Deus ele fez isso na vida de Paulo e Permite a situação acontecer, né? foi Paulo e Barnabé que eles brigaram. né? Obrigado, Paulo e Barnabé. mesmo. Paulo e Barnabé eles brigaram. Que aí Barnabé Por causa foi de João atrás Marcos. Mateus. Isso. Isso, Ah, vou Marcos, levar, isso vou mesmo, levar, não Marcos. sei o quê. Isso. Aí E- chama, não quis e ir, aí agora quer ir, também não vai. Eles se só que ela briga. dividiram, meu irmão. Isso, aí Barnabé vai. Aí Barnabé pega a Isso. causa de Marcos. E só que acontece, a obra de Deus parou por causa disso? Não parou, ele foi para um crescimento porque é propósito de Deus. Isso mesmo. Os dois, né? Deus ele dividiu para que se multiplicasse. Multiplicasse. Então um foi fazer a obra de Deus de um lado, outro foi fazer de do outro. outro, só que depois o que acontece? Ele vai escrever, olha, atrás de João Marcos contigo porque ele é muito, muito útil para mim no ministério. Olha isso. Olha só que profundo, meu Você irmão. tá vendo? Então assim, é a obra de Deus, meu irmão. Deus ele sabe como trabalhar, então o que acontece, meu irmão? Então nisso eu comecei a fazer visitas em várias igrejas, foi aí que eu conheci o pastor André, fui congregar um período com ele. Aí congreguei um tempo lá, estava fazendo obra numa invasão, e lá é um lugar terrível, irmão, cemitério clandestino. Ali é só o sangue de Jesus mesmo. Meu Deus. Então começamos a fazer ali a obra do Senhor, Deus deu vitória. E passado-se um tempo, a minha irmã falou assim, olha, vem pro Vila Flávio. Você precisa vir pra cá, que é o lugar onde você nasceu, você não pode esquecer do lugar onde você nasceu. Eu falei, meu, mas eu não tenho tempo. Porque eu estava envolvido nos projetos sociais, que é uma coisa que eu amo, que tá na minha veia, que sou apaixonado, meu irmão. Transpira isso. Não ganho nada, mas amo o que eu faço. Né? Isso é servir, gente. A gente não ganha nada, a gente só tá pra servir. Então, meu irmão, o que aconteceu? A gente começou a obra lá. Né? Começamos a obra lá e aí Deus foi nos agraciando, a gente começou na garagem, a gente está num salão lá. E a igreja a gente abre para a comunidade, meu irmão. Que nem a aula de karatê hoje vai ser no espaço da igreja, porque não tem outro espaço. Então nós vamos abrir o espaço da igreja para que isso aconteça. As aulas de bateria são lá também. A ação social é dentro. É dentro. Pega de fora, faz fora, claro, e resgata. Aí as pessoas falam, mas você fala de Jesus lá? Eu falo, não. Porque assim, eu respeito, meu irmão. E tem pessoas lá que os filhos vão lá que os pais são espíritas, são do candomblé, eu respeito. Eu acredito assim, meu irmão, as minhas atitudes estão pregando. Isso que eu ia dizer, ele vai ver a diferença em você. Eu tenho uma frase no nosso projeto que diz assim, ó, prega o evangelho e quando puder fale alguma coisa. Então assim, eu entendo que o nosso testemunho ele prega, meu irmão. Eu não preciso falar de Jesus.
Eu preciso viver Jesus. Exatamente. As pessoas precisam ver a diferença em mim. Ela vai ver a curiosidade Eu não- de bater aquela. Eu assim, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou me julgando o melhor, o santo, não. Né? Eu estou falando aqui o que eu estou vivendo. Glória a O Deus. Paulo que está conversando com o Everton aqui, com vocês aqui, é o Paulo que é na igreja, é o Paulo que é no trabalho, é o Paulo que é no Vila Flávia, na comunidade onde eu nasci, Aleluia. que todos me conhecem. Glória a Deus. Tanto é que se eu for mentiroso, as pessoas podem até comentar aqui, ó. Isso aí Fala, É tem o- rede social. é o fala. fanfarrão da fé. Aleluia, glória a Deus. Não, mas é bênção, é bênção. É isso aí, testemunho é isso, gente. Testemunho é isso, vida com Deus Sim. é isso. Nós temos que ser um testemunho de boca fechada. Sim. E nós estamos falando muito sobre ação social e gostaria de entrar na palavra. Né? Eu posso só falar algo rapidinho? Pode, pode. Que nem eu estava falando para os irmãos aqui que eu comecei a fugir, meu irmão, mas chegou um momento na minha vida que isso estava me fazendo mal, eu estava morrendo e Deus ele começou a falar comigo. Enquanto você não voltar a fazer a minha obra, eu não vou te abençoar. Meu Deus. Meu irmão, era todo lugar. A minha irmã, nesse período que eu estava visitando as igrejas, ela que me levava. Ela fala, nego, ela me chama de nego. Nego, tô indo fazer uma visita, vamos comigo. Eu ia, meu irmão. Aí até teve uma vez que a gente foi no Parque São Rafael, num culto numa garagem, né? Aí ela falou assim, vamos comigo. Aí o pastor que ia ministrar não pôde ir. Ela falou, nego, acho que você vai pregar. Eu falei, você já sabia, você me levou, né? Aí, Jogou pra mim. Aí teve um dia, meu irmão, que a última igreja que eu fui, foi numa igreja pequenininha no Parque Boa Esperança. Né? E, rapaz, Deus usou um irmão no profundo, meu irmão. Aí eu falo, irmão, Deus ele usa quem ele quer. Verdade. E eu vou falar pra você, pra Deus usar, irmão, não precisa ter teologia, não. Verdade. O irmão Everton, ele não sabia nem falar, meu irmão. Simples de tudo. Ele olhou para mim e falou assim, varão, quando eu olho para você, eu vejo Deus assim, um monte de bênçãos do Senhor para descer derramado sobre a sua vida. Mas quando eu olho assim, meu irmão, as bênçãos estão todas encaixotadas. Retiro. E Deus manda eu te dizer, enquanto você não voltar a fazer a obra dele, Meu Deus ele não vai te abençoar, meu irmão. E Deus usa e Deus Eu fala. falei assim, Deus, então já que o Senhor quer que eu faça a tua obra, então abre as portas, Senhor. Aí foi quando Deus me mandou lá para a comunidade de Savoy, que eu comecei a fazer a obra do Senhor lá. Então foi bênção, meu irmão. Então assim, o Everton, eu fui fazer a obra num lugar de miséria. Um lugar que as pessoas não tinham nada, de outro céu aberto lá, um lugar terrível. Né? E o que acontece, meu irmão? E Deus começou a me abençoar. Estávamos em meia pandemia, saiu o financiamento do meu apartamento, meu irmão. E para você ver como que Deus ele cuida da gente. Onde já se viu você fazer um financiamento com o banco pegar as 6 primeiras parcelas e jogar lá para a última. Você ficar 6 meses sem pagar. Ela assim, tipo, te deu um fôlego. Me deu 6 meses, meu irmão, sem pagar. Então assim, coisa de Deus, meu irmão, porque eu tava apertado, pagava aluguel. Tanto é que o meu apartamento, eu peguei ele e já mudei para dentro, sem pintar. Eu fui fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Lá assim, dentro? Lá dentro. Né, meu irmão? E assim, eu e minha esposa, a gente morou numa casa que era um porão. Mofão, perdemos móveis, assim, então, Deus. meu irmão, Deus ele nos honrou de uma forma que Glória a Deus. foi tremendo. Nosso apartamento é simples, mas o Senhor que nos deu. Glória a Né? Deus, Senhor. Então assim, Everton, quando eu falo assim, Deus, eu não vou falar mais não para o Senhor. Eu não falo mais não para o Senhor. O que o Senhor tiver para a minha vida, eu vou aceitar. Meu irmão, as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu tenho esse pensamento. Pra mim dizer não, esquece. Não. Tanto Deus mandou é, fazer qualquer coisa que eu tô O fazendo. pastor André, eu relutava, meu irmão. O pastor André fala assim, Paulo, você é um pastor, filho. Você é um pastor, não adianta você correr. E eu relutava, meu irmão. Eu relutava, porque eu falei, não quero, isso aí não é pra mim. Eu não aceito. Mas no dia que eu falei, meu irmão, eu não falo mais não pro Senhor, eu aceitei. E assim as coisas de Deus aconteceram na minha vida, meu irmão. E Aleluia. hoje, porque eu falo assim, meu irmão, tem muitas pessoas, eu vou falar falo para todo mundo, meu irmão, eu estou aprendendo a pastorear. Aleluia. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito que aprender ainda. Né? Eu não sou soberbo de falar, não sei tudo, não, eu estou aprendendo. Mas eu digo sou- que é isso, você tem que Isso. fazer pra chegar num... Mas sabe o que acontece, meu irmão? Eu vejo minha vida como uma parábola. Por quê, Everton? Assim, esse dia eu ouvi uma frase do pastor César Cavalcante. Ele fala assim, que Deus, ele não usa os capacitados,
Ele usa os disponíveis. É isso mesmo. Porque tem muita gente, meu irmão, que é capacitado e não quer fazer a obra de Deus. Isso. E por que eu falo assim que a minha vida eu vejo como uma parábola? Porque assim, meu irmão, eu conheço pessoas que têm muito mais conhecimento bíblico que eu. Tem muito mais tempo de igreja. Eu estou com 34 anos, eu reconciliei com Jesus aos 17, estou até hoje. Então eu tenho uma caminhadinha. Sim. Só que eu vejo pessoas assim, meu irmão, muito mais excluídas do que eu. Mas foram pessoas que só sabiam reclamar e se acovardaram. Não quiseram seguir adiante. Eu, pelo contrário, meu irmão, eu sempre fui uma pessoa que eu bati de frente. Eu falava assim, não, a igreja, ela não pode arrecadar dízimos e ofertas e o irmão está passando necessidade, o irmão está passando fome. Eu lutava contra o sistema, meu irmão, e essa era a minha indignação. Porque eu não acreditava no evangelho que se constrói várias igrejas e o povo está passando fome. Isso. A igreja, meu irmão, ela tem que acolher as pessoas que ali estão. Que nem um exemplo, a gente tem dízimo e oferta na igreja, o povo ainda leva alimento, mas e os dízimos e ofertas estão indo para onde? Então, na nossa igreja, no caso, a gente reverte para o social. Isso, é isso que eu ia dizer. Se você reverte alguma coisa, tá tudo lindo. E assim, graças a Deus, a gente tem umas igrejas parceiras, né, que nem tem o Ministério Aba também, que nos ajuda, a Quadrangular do Tietê, os irmãos estão abençoando nossas vidas. E fora, entre outros, alguns parceiros, amigos que nos ajudam, né. Então, assim, meu irmão, a gente faz a obra de Deus, né, conforme as nossas forças. Nós queríamos, Everton, fazer muito mais. E é isso que eu falo, meu irmão, as igrejas elas precisam acordar. Elas precisam se despertar para o social. Verdade. Que nem um exemplo, se toda a igreja ela fizesse um trabalho social, mas assim, por amor, meu irmão. Não é por dinheiro não, por amor. Muitas coisas seriam diferentes na comunidade. É que eu falo para você, tem ruas que tem 10 igrejas, meu irmão. Mas não tem transformação. Se não houver transformação, não. Entendeu? Não tem impacto social, a comunidade não respeita. Então, assim, tem algo errado aí, meu irmão. É o que nós vamos falar daqui a pouco sobre a Santa Ceia, a igreja de Atos, a gente vai ver o diferencial. Entre Corinto, né? Beleza. Glória a Deus. Só passar aqui rapidinho nos comentários aqui, pastor. O pessoal tá comentando bastante aqui. João Paulo, antes da gente entrar falando de ceia, João Paulo faz uma pergunta até sobre essa questão. Ele pergunta assim, ó. Quando Jesus multiplica os peixes e os pães, se torna uma ceia? Mas seria uma... Ele está perguntando se essa questão de Jesus multiplicar os pães e os peixes seria uma santa ceia também. Não, seria uma ceia, porém não uma santa ceia. Isso. É isso mesmo. Ceia e não santa ceia. Sim. Justo, é isso mesmo. Jesus Então tá respondido, né, João? Santa. Essa ação de Jesus dos pães e peixes que você colocou aqui é uma ceia, sim. Porém, não é a santa ceia instituída pelo Senhor. Isso, quando a gente fala santa ceia, gente, é porque é uma ceia separada. Até porque se a gente for entrar mesmo na Ela é questão... específica. Ela é específica. Foi santificado. Até porque se a gente for entrar mais a fundo mesmo, levaria horas explicando, porque a gente vai ter que voltar lá na Páscoa. Sim. Lá na libertação do povo do Egito, Sim. e por aí vai. Mas aí a gente quer entrar nessa questão da instrução da ceia no Novo Testamento. Amém, queridos? Aí tem mais pessoas falando aqui também no Instagram, dando a paz do Senhor Jesus aqui, que é o Marcos Zorzelli, está com a gente dando a paz do Senhor Jesus aqui. Deixa eu ver quem mais está. Tem a irmã aqui dizendo que vem. O Gui lá do Ministério Eixo. Vigia, Gui, as perguntas aí, Eita, irmão. glória, é sobre isso, ele está dizendo. Gui é benção. O Gui Guizão, Douglas, meu são parceiro, demais, Gui meu, Douglas. são demais. Ó, Jaqueline Ramires diz boa noite, a paz do céu, amém, querido, Deus abençoe. Ó, o pastor Sandro Santos, que é o pai da Rebeca, que louva demais essa menina, nossa, lá é uma benção. Boa noite, a paz do Senhor Jesus está dando a paz pra gente, amém, pastor? Amém, meu pastor. Aí a Bia Silva está dizendo assim, que Deus continue usando vocês, amém. Isso, o podcast é justamente para isso, para que o Senhor venha falar com vocês, em nome do Senhor Jesus, falar conosco aqui também, Sim, sim. mas falar com vocês aí do outro lado também. Aí o pastor também diz assim, o pastor Sandro Santos diz que Deus continue usando vocês, amém, pastor? Amém, meu pastor. Em nome do Senhor Jesus. Aí tá dizendo assim, é verdade, conforme a gente estávamos conversando. Gente, quem não me segue aí no Instagram, o Instagram, como eu estava dizendo, é o carro-chefe aqui, que a gente usa como uma rede social para poder alcançar vidas. Então, quem não me segue no Instagram, talvez só me segue no Facebook, passa a seguir aí em nome do Senhor Jesus no Instagram também, dá essa força aí pra gente aí, tá bom? Em nome de Jesus, dá essa força aí. E vamos entrar então na palavra, aí eu vou fazer o seguinte.
a gente fala muito de ação social, certo, pastor? Sim. Então a gente vai ver a instrução de Paulo com a igreja de Corinto sobre a ceia. Porque, querendo ou não, ele está fazendo ali uma ação social. Sim. Por conta dos pobres, né, que às vezes comiam o que restavam da ceia, e isso quando comia. Quando comia. Isso ainda quando comia. Mas eu vou deixar para o pastor Paulo dar a instrução aqui para os irmãos que ele é o entrevistado de hoje. Eu estou gostando disso, sabe, de entrevistar, que eu fico na minha. Eu só solto aqui e fico quietinho. Deixa Pra Deus colocar usar os irmãos os... na fogueira, né? Não, deixa Deus usar os irmãos. Vocês são bênçãos, pô. Deixa Deus usar os irmãos. Vamos falar então um pouquinho de 1 Corinto, quem está com a sua Bíblia aí, como você fala, né? Papel e caneta na mão. Para poder aprender, tem que ter papel e caneta na mão para não esquecer. Deixa anotadinho. Quem tem sua Bíblia aí, ó, 1 Corinto, no capítulo 11, aí a gente vai ler então direto, pastor, para a gente começar a falar um pouco disso, depois a gente pula lá para Atos, tá bom? Sim. Então a gente fala aqui, ó, sobre 1 Coríntios, seu capítulo 11, a gente usa aqui do versículo 23 ao 30, para a gente poder entender o que Paulo está fazendo com a igreja, tá bom? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. É o que diz na palavra do Senhor. E daí a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E eu acho interessante alguns pontos, pastor, né? Principalmente quando Paulo diz assim, ó, esperai uns pelos outros. Sim. Ele está dizendo assim, ó, que todos tenham ceia. Sim. É para esperar. Enquanto não tiver todos com a sua ceia em mãos, ninguém come. Segura. Porque vai entrar naquela questão que a gente estava falando há pouco, de que quem tinha muito se assentava nas primeiras, na frente ali e tal, chegava ali, pegava o seu bocado, enfim. E por isso os pobres, os mais pobres, às vezes não tinha nem para levar, mas deixava de comer em casa porque queria cear. Aí chegava lá para pegar, pegava o que sobrava, ou às vezes não sobrava nada. Então dessa vez, vai com calma. Pega a sua porçãozinha e fique quietinho, espera os seus outros irmãos pegarem. Aí a gente quer entrar nessa questão da ação social de Paulo em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, esses versículos que nós lemos. Amém, meu irmão. É importante a gente ressaltar que Paulo ele não está presente nessa ceia. Foi uma carta que Paulo ele escreveu, admoestando a igreja de Coríntios. Por quê? A igreja de Coríntios era uma igreja que certamente todos nós teríamos a curiosidade de conhecê-lo, porque pelos dons que tinha. É rico em dons. Era rico em dons, mas era uma igreja que perdeu o amor, perdeu a essência do evangelho. O que Paulo fala, né, que você pode ter todos os dons, mas se você não tiver amor, No, nada 9, vale. no capítulo 9, ele fala muito sobre isso.
Ele fala até assim, eu não posso nem tratar vocês como pessoas maduras, vocês são ricos em Sim. dons, só que eu tenho que tratar vocês como meninos. E como Paulo ele se manifesta para essa igreja, para chamar atenção, ele fala, eu tenho mais dom do que vocês. Por quê? Porque se Paulo ele não tivesse os dons que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, ele seria desprezado por essa igreja. Justamente. Porque era uma igreja que, vamos falar o português claro, eles eram hipócritas. Né? Então assim, a gente vê a misericórdia de Deus, né? O Espírito Santo, a humildade dele, que ele se manifesta em pessoas, né? Ainda que arrogantes, né? Mas isso não significa que a pessoa vai ser salva. O dom ele não é sinônimo de salvação. Então quando Paulo ele vai escrever essa carta aos Coríntios com essa preocupação, porque a igreja, a ceia deles não é como a nossa ceia, era uma ceia de verdade, né? Que eles levavam lá os seus alimentos, né? E era uma igreja próspera, tinha muitas pessoas ricas, porém nós sabemos que toda igreja rica também tem os pobres. Os pobres. Só que o que acontecia? Os mais ricos, eles levavam o alimento, eles comiam, se embriagavam, deixavam o resto para os pobres, e tinha os pobres que nem o resto comia, por quê? Porque tinha acabado tudo. Não sobrava nada. E ele fala assim, olha, vocês estão fazendo a sua própria ceia. Não era nem a ceia do Senhor, era a própria ceia deles. Paulo ele vai falar sobre isso. Isso mesmo. Olha, isso aí não é a ceia do Senhor, não. Isso é a ceia de vocês. Porque a ceia do Senhor é diferente. Porque quando Paulo ele vai falar assim, meu irmão, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, nós precisamos voltar na ceia de Jesus Cristo. Isso mesmo. Né? E a palavra fala que quem come e bebe indignamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem é digno de participar da ceia do Senhor? Todo mundo é indigno. Todo mundo é indigno. Então quando nós voltamos para a mesa, a gente faz aquela memória que Jesus ele está sentado na mesa, né, no cenáculo. Ele vai pegar o pão, ele vai dar graça, ele vai partir. E quando ele vai dar para os seus discípulos, um que estava na mesa era aquele que o traiu, o outro é aquele que o negou. O cenário da mesa é lindo e terrível. Sim, mas... Que ele expõe e ao mesmo tempo ele traz para comunhão. Sim, porque assim, na verdade... Expõe Jesus... assim, né? Ele não expõe, ele Isso, só... ele sabia, assim, ele sabia quem ia trair. Isso. Mas mesmo assim, é porque ele vai ter a humildade. A humildade e o amor de partir o pão. E pegar assim, olhando nos olhos de Judas e vai entregar para ele. Mas a ação de Jesus aí é ele sendo amigo. Sim, Ele como 100% homem, 100% Deus, ele sendo um amigo. sim, E às vezes acontece isso na nossa vida. sim. A gente se doa para um amigo. Nós nos colocamos como amigo dessa pessoa. Mas essa pessoa não se coloca como amigo seu. E na ceia eu acho muito lindo isso daí, né? Jesus ele vai, porque assim, a ceia ela tem um propósito. De você partilhar o pão, né? Você partilhar o sangue de Cristo, né? Que é o pão e o suco de uva. E é você olhar para o seu irmão. É você olhar para ele, não para ver se ele está em pecado, mas para ver se ele está participando. Para ver se ele não ficou sem. É por isso que o pastor na igreja ele fala assim, irmãos, todos pegaram. Pergunta ao final, é isso mesmo. Por quê? Porque ninguém pode ficar de fora. Então o que acontece, meu irmão? Então Jesus ele vai ter essa humildade de servir a ceia. Para você ver, ele é o próprio Deus, né? E ele vai servir a ceia para os seus discípulos. E Jesus, ele sendo Deus, ele se fez servo dos seus discípulos. E muitas vezes a gente vê pastores que estão fazendo totalmente o oposto. Eles não vêm para servir, eles vêm para ser servidos. Então é o que eu falo, eu sou uma pessoa que eu falo que a gente tem que meditar muito nas atitudes de Jesus. Ontem a gente teve Santa Ceia na nossa igreja. Eu fui ministrar lá, né? E a gente, na hora de servir a ceia, eu chamei um casal de irmãos, né, para servir a Santa Ceia. E ele ficou surpreso. Aí ele falou, quando ele foi me dar uma carona para ir para minha casa, ele falou assim, pastor, obrigado pelo que o senhor fez. Eu já passei por ministérios que o que eles permitiam era a gente servir a Santa Ceia. E você permitiu que a gente celebrasse a Santa Ceia. Eu falei, meu irmão, eu estou aqui para servir. Porque esse é o propósito, Everton. Que nem um dia eu fui viajar, eu deixei um novo convertido dirigindo o culto na igreja. E as pessoas que estavam lá, tinha uns irmãos lá que eles acharam que eu havia desprezado eles. Eu falei, não, meu irmão, eu estou te ensinando a servir. Porque nós somos chamados para isso. Então, se ele está aprendendo, vocês sabem.
Então agora vocês têm que aprender a servir. Os que tiverem lá na sua ausência, no caso os obreiros, ajudar, E instruir, servir. irmão, ó, vamos com calma, o que você precisa, e estou aqui para te ajudar. Porque assim, Assim. Emerson, a gente tem que entender uma coisa. Com Cristo, meu irmão, você é um pastor. Meu irmão, você é o menor da igreja, você não é o maior. Isso, O maior são os membros, você está lá para servir eles. Isso. Jesus, quando ele consagra, eu creio assim, quando eu fui consagrado a pastor, Deus ele falou para mim assim, eu quero que você sirva mais, quero que você seja mais servo. E é isso que nós somos chamados. Então, a importância da ceia é essa, meu irmão, é a comunhão, é que as pessoas ali, elas compartilhem do pão, né, e que elas olhem para que ninguém fique sem. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande e eu acho que é um trabalho mesmo na gente, Sim. como pessoa, como ser humano. As pessoas têm uma dificuldade de ver o irmão, às vezes, crescendo mais que ele. Ele tem uma série de... Dentro da comunidade, da igreja em si, tem uma dificuldade. E a gente tem que procurar trabalhar isso, porque muitas das vezes aquilo não é pra você, mas é pra aquele irmão. Sim, mas- E ele vai crescer mais que você Sim. mesmo. E tá tudo bem sobre isso. Então você tem que trabalhar em vocês, porque é uma dificuldade muito grande. Tem. Isso É aí, uma isso daí dificuldade, é real. É Uma real. deficiência, né, na casa do Isso Senhor. é real, é uma deficiência, que nem você apontou bem, meu bem. E assim, e isso é muito explícito. O pessoal de fora, talvez que não frequente igreja, eles sabem disso. Sim. Que acontece isso aí dentro da igreja. Só que o que eu acho interessante também, pastor, por exemplo, o podcast é justamente para isso, para que as pessoas conheçam o outro lado. Sim. Eles entenderem que nem todo mundo que veio aqui são homens e mulheres de Deus, que são servos. Sim, Que exatamente. são servos. Antes de iniciar, nós oramos a Deus, não foi, meu bem? Vamos orar para que venham homens e mulheres de Deus. E quando eu digo de Deus, eu estou falando de Deus mesmo. Que não venha nenhum fanfarrão fazer gracinha aqui. Não. Para que venham homens e mulheres. Quando eu Certíssimo, digo, meu irmão. eu digo de servos de Deus. Sabe, pastor? Porque assim, é bom os irmãos entenderem isso e ver que tem nas igrejas hoje homens e mulheres de Deus que verdadeiramente são servos. Chegou ao cargo eclesiástico ali como pastor, enfim, e esse negócio de cargo, eu nem gosto muito de falar de cargo, mas eu gosto de falar da função. Sim. Porque uma coisa é o viver do meu cargo. Outra coisa é eu exercer a minha função, que é totalmente diferente. Então, quando a gente chega neste ponto, a gente entende que nós temos que servir como nunca servimos antes. Nós temos que servir nossa totalidade. O nosso trabalho na terra é servir, conforme o Senhor nos chamou. Eu costumo dizer, Everton, na igreja, que eu sou o pastor na igreja. Pastor da igreja Jesus. Eu falei, irmão, eu sou o pastor na igreja. Pastor da igreja Jesus. Isso. E no dia que ele quiser, meu irmão, ele levanta o altar e coloca no meu lugar. E ponto. A obra é dele. É isso que a gente precisa entender. É que nem esse dia eu estava conversando com o irmão, eu falei, irmão, a minha vida ela é um pouco corrida devido à faculdade. Né? A gente está participando agora também da Falcos Universo, né? A gente foi selecionado da Gerando Falcões. Então assim, meu irmão, é muito corrido. Porque você lidar com projetos sociais, meu irmão, ainda eu trabalho, né? Eu sou cobrador de ônibus, eu levanto 2h30 da manhã para trabalhar, meu irmão. Meu Deus. 2h30 da manhã. Então assim, a minha vida ela é muito corrida. E tem um casal lá que eles estão fazendo culto no lar. Um dia a gente conversando e tal, eu falei pra ele, irmão, eu não tô te deixando ausente. Eu deleguei esse trabalho pra você porque eu confio no seu trabalho. Isso. Porque eu falei assim, tem pastor, irmão, que se você for fazer um culto no lar, ele vai te acompanhar com medo de você abrir o ministério e deixar ele levar as É pessoas. isso mesmo. Eu falei assim, eu não tenho essa vaidade. E eu falei assim, você pode ter certeza de uma coisa, se você ganhar as almas lá, quem vai batizar vai ser você. Ele, como assim, pastor? Eu falei, meu irmão, quem vai batizar é você. Aleluia. Eu falei assim, você vai trabalhar, você vai ganhar alma e eu vou batizar as almas, isso é injusto. Eu falei, eu tô aqui para servir. Porque isso. o próprio Jesus, ele não batizava, irmão, ele ensinava. Paulo também ele vai falar sobre isso. Ó, se eu batizei foi um outro aí. Eu já não batizo para que ninguém fale, olha, eu sou de Paulo. Essa foi uma das maiores questões, né, meu irmão? Então, assim, a gente tem que ter humildade, irmão. Glória a Deus. Às vezes há muitas disputas nas igrejas por causa da liderança. A nossa igreja é nova, meu irmão. Eu que nem eu falo, irmãos, aqui eu sou servo de vocês. Eu estou aqui para trabalhar. Eu ministro a palavra, meu irmão, mas eu estou lá para servir o povo. Aleluia. Esse é o nosso papel. Glória a Deus. Só passar aqui rapidinho, que entrou uma pessoa que eu amo demais aqui, o pastor Tiorgen.
entrou aí com a gente no Instagram aí. Pastor Tiorgen é benção demais. Pastor Tiorgen, tem projeto aí, hein? A gente precisa bater um papo depois. Pastor Carlos Cordeiro tá dando a paz do Senhor Jesus pra gente também. Pastor Tiorgen e Pastor Carlos Cordeiro, a paz do Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aí, a próxima semana quem vai estar aqui é o Pastor Carlos Cordeiro, que é uma bênção de Deus. Eu fui lá conhecer o ministério. Carlos Cordeiro da DCM? Lá do, Altar dos Profetas aqui na Sapopemba. Não, Carlos Cordeiro, sim, eu lembrei. Lá, É uma benção, Altar dos irmão. Profetas. Conheço. Ele é uma benção. Eu fui lá, igreja linda, meu, muito linda. E ele vai estar aí com a gente aí. A gente tem que bater uns papos aí, hein, pastor? Ajeitar algumas coisas aí em nome de Jesus, tudo pra glória de Deus. Aí João Paulo faz outra pergunta. Gente, manda sua pergunta aí, sua dúvida aí em nome de Jesus. João Paulo já mandou duas aqui, ó. Vamos lá, João. É Deixa eu ver galera, aqui. irmãos. Não, João é benção, João é benção. Manda aí as perguntas aí, irmão. Aí João Paulo fala assim, ó. Por isso que eu gosto do podcast. Aqui a gente aprende mesmo. Aqui podemos ver o lado do pastor e o lado dos servos. Traduzindo, a união. Isso sim é a igreja. Deus é amor. Ô, João, Deus abençoe. Glória Eu achei que era até uma pergunta do João, eu fui ler aqui, João. Obrigado, João. Obrigado. O podcast é para isso, é para a gente bater um papo e falar de Cristo. É um podcast cristocêntrico. Sim. Né? Que é o que tem que ser em nome de Jesus. Sabe? Eu falei do pastor Carlos Cordeiro, ele já está dando risada. Amém, meus amigos. KKKKK. Que eu falei da gente bater um papo dos projetos. Eita, tô vendo uma vigília aí, hein, pastor? Meu Deus, ô glória. Calma aí que a gente vai bater um papo sobre isso. Em nome de Jesus. Não, então vamos lá, vamos continuar aqui esse bate-papo falando sobre a ceia. Então é isso. Pastor, basicamente, né, isso. A união, a comunhão entre os irmãos. Então quando o Paulo escreve essa carta, é mais uma exortação, mais uma das, né? Exortação para aquela igreja que ele faz, né? E daí ele dá a orientação de como deveria ser. Porque assim, meu irmão, a gente vê a ceia da igreja de Atos, é uma ceia diferente. É diferente, porém linda. Né? É uma ceia que você vê ali o amor, a união, a perseverança. Eu vou até pular para Atos aqui, né? já, então. Vou deixar você Não, ler, não, irmão. que Pode ser? isso? Não, que isso, pode ler. Eu quero Posso ler então? Atos, Atos 2:42. meu irmão, abre a sua Bíblia em nome de Jesus, Atos onde dos você está. Apóstolos. No livro de Atos, no seu capítulo 2, certo? 2:42, pastor? Capítulo 2, É versículo isso? 42. Atos vem logo depois de João ali, meus irmãos. Atos 2:42. Eu já estou até caminho aqui. Pode falar, pastor, em nome de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os crentes viviam unidos e tinham todas as coisas em comum, pois vendiam as suas posses e propriedades e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias, em comum acordo, assiduamente, reuniam-se no templo e partiam o pão em casa. Comiam juntos o alimento com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e alcançando a graça diante de todo o povo. E o Senhor ia agregando à igreja, cada dia aquele que haveriam de ser salvos. Aleluia. A diferença é enorme. A diferença é enorme porque, assim, aqui, né, Lucas, ele escrevendo, ele está falando que a igreja de Atos, eles se preocupavam, meu irmão. Ali, a igreja, eles se tornaram referência para a comunidade. Né, porque isso ali, o povo estava acompanhando o que estava acontecendo. E isso chamou a atenção do povo. Porque o povo se reunia para comer a ceia do Senhor e havia uma preocupação ali no coração dos irmãos que estavam reunidos ali. Eles se preocupavam com os seus irmãos, se estavam tudo bem. Né? Tanto é que eles vão vender as suas propriedades. E eles não vão dar o dinheiro para a igreja, mas eles vão distribuir a cada um dos irmãos, segundo a sua necessidade. Isso. Né? Então, assim, meu irmão, olha só que diferença. Né? E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. Né? E são coisas, Everton, que a gente vai ver que através da união desse povo, eles tinham todos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Era só um. Né? Então, o que acontece? Deus ele foi
levando pessoas para que se chegasse àquela igreja, Deus ia dando o crescimento daquela obra. Mas por quê? Porque todos estavam no mesmo propósito. Clareza de propósito Sim. tem que ter, é o Sim. que eu falo sempre. E é o que eu falo, meu irmão. Então a ceia, muitas vezes nós se preocupamos com quem vai participar da ceia. Mas nós não se preocupamos com quem deixou de participar. Né? Então eu acho que isso é o que falta para nós. Né? Nossa, por que o nosso irmão ele não está participando da ceia? Porque muitas vezes, foi o que a gente estava falando, gente, não é o pecado, a questão não é o pecado. A questão é que a Santa Ceia está perdendo a sua importância. Ontem nós celebramos a Santa Ceia na igreja e nós vemos que tem pessoas que estão trocando a Santa Ceia por culto de revelação. Tem, isso aí tem Então, bastante. assim, e qual que é o propósito da igreja? A gente até estava falando sobre isso, que o propósito da ceia, irmãos, é a gente anunciar a morte de Cristo. Né? A Santa Ceia ela é um memorial. Tanto é que Jesus fala assim, olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Então a ceia ela tem um propósito de anunciar a morte de Cristo. Ela tem o propósito de fazer eu e você olhar para dentro de nós. Isso, fazer menção da cruz, uma menção. autoanálise. Isso mesmo. Ela Quem tem somos nós? Exatamente, para dizer quem somos nós. Porque assim, quando nós olhamos para nós, Everton, nós vamos falar assim, eu não sou digno deste corpo. Nós lemos lá Só em podemos Coríntios. tomar porque o Senhor é bom. Isso. Nós vemos em Coríntios lá que quem come e bebe indignamente. Come e bebe com a sua própria condenação. Mas o que é aquele indignamente? Foi por causa do ato que eles estavam fazendo na igreja de Coríntios. Isso, é uma repreensão àquele Isso. ato, aquela ceia deles, não era a ceia do Senhor, era a Isso, ceia porque era um deles. ato indigno, porque ali eles só estavam pensando neles. Então, meu irmão, a ceia tem esse propósito. Foi como eu falei, de a gente olhar para trás, de se lembrar da crucificação de Cristo, olhar para dentro, né, para a gente fazer uma autoanálise nossa, que nós não somos dignos, nós não somos merecedor, e que isso é a graça, misericórdia e bondade de Deus. Aleluia. Olhar para frente, Glória a Deus. né, porque a gente tem que olhar para frente, por quê? Porque Jesus ele está voltando. Aleluia, glória a Deus. E a vinda de Jesus está mais perto do que ontem. Eu creio e Sempre, eu quero a gente morar não pode nessa deixar glória. esse Sim. pensamento sair da nossa vida. E é algo tão importante que, assim, quando a gente vai ver pregações, a gente vai visitar alguma igreja, você vai ver cultos que vai falar sobre prosperidade, sobre bênçãos, sobre cura, né, libertação, tudo, meu irmão, mas a gente não fala sobre a vinda de Jesus. E o culto de Santa Ceia, meu irmão, é para trazer a igreja para o centro. Isso. Quando nós ministramos a Santa Ceia, nós estamos trazendo a igreja para o centro. Olha, Justamente. Jesus ele morreu por mim e por você. Passou tudo que tinha para passar, que passou, no caso, Sim. por conta de mim. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós Aleluia. precisamos entender que Jesus ele vai voltar. Porque Aleluia. muitas vezes, o Everton, muitos irmãos criticavam muito, né, aquela religião que pregava que o céu vai ser na terra, mas a gente não está sendo diferente não, meu irmão. Sabia? A gente não está sendo diferente. Porque a gente estava se preocupando com as coisas daqui. Coisas daqui. Eu preguei ontem, foi Exatamente. ontem. Isso, no domingo Dá sobre pra isso, ver, falei mas sobre dá isso. pra ver muito, dá pra fazer mesmo uma menção ali a Noé, né? Noé passou a maior Sim. parte dele. Olha, vai vir de 120 anos vai vir pregando, de lucro. não ganhou nenhuma alma, pastor. É isso mesmo. Nenhuma alma, mas entrou na arca dele, a família dele. é isso Sim, mesmo. mas a questão que hoje a gente tá vivendo isso. Todas as igrejas, gente, vamos falar, ó, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando, Jesus tá Isso. voltando. Só A que pessoa tá muitas estão dispersa. assim, não vai voltar hoje não. Desde pequena eu Isso. escuto isso. É. Nossa, eu nem era nascida, eu escuto isso. Só que uma hora ele vai. É que nem eu falo. Uma vez Esse dia ele vai eu chegar. preguei sobre isso e eu disse assim, ó, que a porta da arca, Vai usando a analogia da Sim, arca, sim. eu falei, a porta da arca vai fechar. Eu estava querendo fazer a referência no arrebatamento. Porque assim, Né? irmão, a gente tem que entender uma coisa. Há duas vindas de Jesus. A primeira é individual. Isso. Quando alguém É, não. parte, Jesus voltou para ele. Uhum. Mas haverá a vinda de Jesus universal. Isso, que Que aí vai ser virá pra até as todos. nuvens. Sim. Isso. Então é isso, gente, que a gente precisa se atentar. Né? A gente precisa acordar para a vida. Entender que a vinda de Jesus está à porta, não tem mais nenhum sinal para se cumprir, meu irmão. E não adianta, ela vai ser tanto individual quanto universal, Sim, como sim. você falou. Ela vai chegar.
Ó, interessante aqui, o pastor Carlos Cordeiro fez uma pergunta no Instagram. E é interessantíssima a pergunta do pastor, que era aquilo que nós estávamos conversando antes de iniciar. Até imaginei que viria essa pergunta, né? Aí Eu o fui pastor, a primeira a fazer. aí o pastor, é verdade. Aí o pastor Carlos Cordeiro, ele pergunta assim, meu pastor: meus amigos, quem pode tomar a ceia na visão de vocês? Eu vou, em respeito, vou deixar o pastor falar primeiro. Aí depois eu pego o gancho e continuo aqui falando. Na sua visão, pastor. Sim, pastor, nós temos que entender que todos nós somos pecadores. Porém, nós temos o pecador que está no corpo do pecado e o pecador que está no pecado do corpo. Aqueles que estão no pecado do corpo são aqueles que fazem a vontade da sua carne. Isso. E agora aqueles que estão no corpo do pecado são aqueles que lutam contra a sua carne. Um exemplo é uma pessoa que não é batizada, ela pode participar da Santa Ceia? Alguns vão dizer assim, olha, mas a igreja primitiva, eles batizavam já a pessoa tal, né, e logo após eles já participavam da Santa Ceia. Assim, Everton, a gente poderia abrir uma exceção sobre acerca do batismo, né, biblicamente falando, mas o que acontece, meu irmão? Hoje nós temos pessoas que querem participar da ceia do Senhor, porém não querem assumir o compromisso do batismo. Então, se você quer se você Não quer tem ceiar, consciência do que é uma ceia. isso, se você quer ceiar, então por que você não se batiza? Né? Então, assim, Firma o e compromisso. falando sobre isso, porque assim, ó, aqui, ó, em Coríntios, quer ver? É que o batismo é aquele ato de renúncia, né? E Isso. as pessoas, elas já É onde você- elas não vai dar esse passo de Primeiro renúncia. Coríntios. 1 Coríntios 10:1. Olha o que Paulo ele vai dizer. Deixa eu Né? só vir aqui pra mim aqui. 1 Coríntios 10:1. Amém. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Aqui o Paulo ele está falando que quando Moisés ele atravessa o Mar Vermelho com o povo foi batizado ali. É isso que Paulo está falando, olha só. E no mar. E todos comeram do manjar espiritual. E todos beberam do manjar. E todos comeram do manjar espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da rocha espiritual que os seguia e a rocha era Cristo. Verdade. Então assim, primeiro foram batizados. E depois comeram e depois beberam. É isso mesmo. Não tem como vir a bênção antes da obrigação. Eu sempre falo isso, que primeiro vem a ordenança para você viver a bênção. E nós vamos ver Jesus. Jesus, antes dele ser batizado por João, não houve ceia. A ceia aconteceu depois de Jesus. Depois de Jesus. Isso. E agora quem que pode batizar, pastor? Irmãos? Não, aqueles- depois do batismo, né? A gente Hã? falou errado. Depois de Jesus não, depois do batismo. Isso. Isso, Ah, não, é isso. que assim, ó, quando Jesus ele foi batizado por João, né, depois do batismo que houve a Santa Ceia. Isso. É que ele saiu com seus discípulos. Né, e você pode ver que isso foi com todos. Então, assim, isso é uma regra bíblica. Agora, quem pode participar, meu irmão? Aquele que tem comunhão com Deus. Isso mesmo. Pecado, irmão, nós temos que entender uma coisa, todos têm. Todos somos O pecadores. pastor, ele pode proibir um membro de participar da Santa Ceia? Não pode. Não pode. A Porque Bíblia diz, Examine-se o homem coisa assim mesmo. Mas o que acontece, meu irmão? A pessoa tem que saber. Porque assim, Everton, uma coisa é a gente ter os nossos pensamentos impuros e tal. Porque a gente sabe que a gente é ser humano e muitas vezes isso pode acontecer. Sim. Mas o que acontece, meu irmão? Um exemplo, a pessoa vive no adultério. E ela não quer largar o adultério. Meu irmão, Não tá apta a... não tem como, né? Na verdade ela não vai estar em comunhão, porque o pecado, o pecado em si, ele nos afasta de Deus. Sim. Certo? Todo pecado, entenda isso, ele nos afasta do Senhor. Se eu estou longe do Senhor, então eu não estou em comunhão com o Senhor. Se eu não estou em comunhão com o Senhor, como é que eu estou em comunhão com a igreja? Sim. Você entende? Então, olhando, e eu tenho esse mesmo pensamento, esse mesmo raciocínio, pastor Carlos Cordeiro, eu sou mais simples em falar, pô, o pastor Paulo fala bonito, Nada, tá? meu irmão, Eu sou que mais isso? simples Que em isso, falar. pelo amor de Deus. Eu digo assim, ó, que na pergunta, quem pode cear na visão de vocês? Na minha visão, pode cear quem é batizado e está em comunhão. Ponto. É batizado? Sou. Está em comunhão, entendendo isso que a gente conversou aqui agora,
não está em pecado e tal, está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, então tudo bem, então vai lá e ceia. É ponto. Por isso diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se você não se examinar, para que você não perca a sua salvação, o Senhor Jesus vai chegar e vai te dar uma prensa. Ele vai chegar e falar, se conserta, arruma as coisas aí, comigo é tudo com ordem e decência, não é feito de qualquer jeito. E daí, às vezes, é melhor você ser analisado do que você ir lá e colocar a mão naquilo que você não é para pôr. Porque assim, meu irmão, se a gente analisar, quem que participava da ceia com Jesus? Os discípulos. Os discípulos. Né? Então, assim, quem que eram os discípulos? São pessoas que largaram sua vida para servir Jesus. Renunciaram tudo. Que renunciaram. De um então, chamado. Isso, exatamente. Então, assim, meu irmão, eu posso tomar ceia e fazer o que me der na telha? Não. Porque, assim, meu irmão, é o que eu falo, a gente precisa ter comunhão. A gente precisa estar no mesmo propósito que a igreja. E isso não é ser religioso, isso não é religiosidade. Porque o propósito da ceia é comunhão, mas o que acontece? Uma pessoa, se ela não decide largar o adultério, né, se ela não decide largar a fornicação, né, então, meu irmão, fica difícil. Complicado. Né? Não é participar por participar, porque você tem que ter participar de consciência verdade, é entender o que é uma ceia. Porque, o culto de Santa Ceia já é diferente, pastor. Porque assim, imagine, a gente tem que entender uma coisa, essas pessoas elas têm que entender uma coisa. Você não participando deste banquete, você tem que refletir uma coisa. Você tem que parar para pensar assim, eu estou ficando fora do maior banquete. Isso. Porque imagine quando Jesus ele voltar, meu irmão, e se essa pessoa não subir, ela vai ficar de fora do banquete, porque a nossa ceia aqui, meu irmão, é uma ceia simples. Ela é uma simbologia. Isso. Ela é um ensaio. É um ensaio porque vai acontecer lá no na céu. Glória. É isso mesmo. E essa pessoa ela não tem consciência que ela vai ficar de fora. Isso. Porque o evangelho, meu irmão, ele é renúncia. E renúncia que não dói não é renúncia. É verdade. Ele é renúncia. É que nem eu falo para você, meu irmão. O cristão, Jesus ele revelou a sua misericórdia na lei. Verdade. Por quê? Porque quando ele traz a lei, meu irmão, é justamente para proibir aquilo que te leva para o inferno. A lei de Cristo, a lei do Senhor. Hoje, certamente, nós somos salvos pela graça, mas o que acontece, meu irmão? A lei, ela foi revelada porque, assim, imagine se Jesus ele não tivesse feito nenhuma lei, nenhum estatuto, e a gente vivesse a vida da forma que nós quiséssemos. Só vai. Pela vontade da carne, só vai. Você veria pessoas com várias mulheres, prostituição, um monte de iniquidade, não é nem pecado, já era iniquidade. Porque já não está mais nem sentindo o pecado. Aí chegava um dia, Jesus ele volta. Aí o que acontece, meu irmão? A raça humana vai toda pro inferno. Aí as pessoas falam assim, Senhor, mas eu não sabia. É isso mesmo. Deus ele seria justo ou injusto? Não, ele deixa Você não claro deu a dessa forma opção, para que Não, seja justo. isso eu estou falando se não existisse lei. Isso, né? assim, você não me deu essa opção, você já me exatamente, condenou. exatamente. Então, tipo assim, agora, quando Cristo ele vem, que ele deixou a palavra dele, meu irmão, é justamente para quê? É um alerta. Olha, não faça isso, não faça isso. Porque, tipo assim, minha irmã, tudo que Deus ele faz é bom. É que nem uma vez, eu sei que não é o caso aqui, mas uma vez o irmão me perguntou se era pecado fazer sexo anal, né? Então o que acontece? Eu falei, meu irmão, Deus ele fez o sexo para causar doença, para trazer doença? Não. Eu falei, se você tiver relação com a sua esposa da maneira natural, você vai contrair doença? Eu falei assim, agora se for da outra forma, você vai ter? Eu falei, mas tem preservativo? Eu falei, não, meu irmão, não tá apela. falando de... A gente tem que entender uma coisa, Deus ele não faz nada para trazer doença para a pessoa. Então o que acontece, meu irmão? Hoje nós vemos pessoas que não querem renunciar, que eles querem fazer a sua vontade. Só que assim, meu irmão, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Então não tem como. É verdade. O João faz um comentário aqui, mas antes do comentário do João, o pastor Carlos Cordeiro ele fala, aleluias, isso mesmo, meu amigo. Falando de verdade, falando a resposta lá em relação à pergunta dele. Aí o João faz a pergunta aqui, ele fala assim, Everton, na Bíblia, em Lucas 22:8, Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide, preparai-vos a ceia de Páscoa. Como era a Páscoa na época de Jesus?
A Páscoa, João, ela é a ceia do Antigo Testamento. Sim. A Páscoa, ela é a própria ceia, porém do Antigo Testamento. Aí eu vou te dizer assim, para você que gosta de estudar, né? Para ele que gosta de estudar, eu vou te dizer o seguinte. Leia Gênesis. Entenda. Gênesis e Êxodo também é bom. Sim. Também é bom. Aplicar Gênesis e Êxodo para você poder entender um pouquinho sobre a Páscoa. Quando o povo sai do Egito, o povo do Senhor sai da terra do Egito, daquele período de escravidão, né? Exatamente. Eles vão ser libertos por Moisés e tal. Moisés é levantado como libertador do povo do Egito. Né? Oi? Moisés aí já é Êxodo, Êxodo. né? Isso, Êxodo, aí já é Êxodo, mas é bom ele ler Gênesis, para ele poder ter uma ideia melhor em Êxodo. Quando ele chegar em Êxodo, ele vai estar bem, ele já vai estar bem. Então é muito bom ler sobre isso, entendeu? Mas ele está dizendo que entendi, já entendeu. Mas é isso, a Páscoa É um memorial. Ela é isso, memorial. Ela é a ceia do Velho Testamento. Jesus, o que acontece? O povo distorce um pouco do que é a ceia, o que é a Páscoa, e daí quer levar para o templo. Só que Jesus traz novamente para uma intimidade. Ele traz para dentro do lar. Sim. Ele traz para a família, para os amigos mais íntimos, para os mais chegados, para um lar, para dentro do lar. Então entenda, a Páscoa verdadeira é essa, é dentro do lar, é dentro de casa, com a sua família, com os amigos. Entende? Só que durante esse período, os religiosos da época acabaram distorcendo o que seria a Páscoa. Então Jesus vem para mostrar o que é verdadeiramente a Páscoa. E daí é instituído, a gente fala ceia, mas é isso, é a Páscoa, é a ceia do Senhor. Tá bom, João? Acho que você entendeu, né? Em nome do Senhor Jesus, já disse aqui que entendeu. E Glória a Deus. a Páscoa ela é interessante porque ela vai falar, como o Everton disse, né, quando Deus ele tirou o povo do Egito, né, e assim, o povo celebrava a Páscoa justamente para se lembrar do que eles passaram no Egito, né, e Deus os tirou com mão forte. É a mesma coisa que Deus faz que Jesus ele faz conosco na ceia, meu irmão. É para que a gente se lembre. Né? E que a gente vê que o bonito que no Velho Testamento Deus ele deu o maná do céu para aquele povo. Aleluia. Né? O maná do céu ninguém sabe o que é. Nós sabemos que é do tamanho de um grão de coentro, né, meu irmão? Coentro. O tamanho do grão de coentro. Então assim, Deus naquele tempo ele deu o maná do céu para aquele povo, né? Que era um alimento espiritual, né? Que descia do céu, era físico, porém descia do céu. A gente fala que isso mesmo. Agora no Novo Testamento Deus ele nos dá o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda, meu irmão. Ele nos dá o pão da vida. Aleluia. No deserto, lá no Êxodo, ele deu água da rocha para o povo. E agora no Novo Testamento ele nos dá o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. A gente já está finalizando aqui quase o programa, meus irmãos. E a pastora Laodiceia ela faz um comentário muito interessante dentro daquilo que o senhor estava explicando. A pastora Laodiceia que é uma bênção. Ela vai e diz assim, ó. E o batismo é a identificação com Jesus na morte, sepultamento e ressurreição. Deixa eu dar um toque sobre isso aqui, que a gente deu, terça-feira nós demos uma aula, eu juntamente com o pastor Leandro, lá no Ministério Yeshua, que foi maravilhoso. Os irmãos receberam muito bem a palavra do Senhor, glória a Deus por isso, que o batismo ele é o simbolismo do pecado. O novo nascimento, ou seja, a regeneração, que é uma palavra latina que significa nascer de novo, a regeneração, ou ser regerado, você vai ver Jesus falando sobre isso com Nicodemos. Sim. Né? Com Nicodemos. E daí Jesus fala, se você não nascer de mim, não tem como. É isso que Jesus está falando, nascer do Espírito. Jesus está falando para ele. Então a regeneração, ou seja, um novo nascimento, tem que vir de Jesus. É Jesus quem te regenera. Sim. Você nasce de novo de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, nós recebemos uma lavagem do Espírito Santo. Certo? E daí nós nascemos de novo em Cristo Jesus. As águas, elas servem como consequência posterior a isso. Eu creio tanto que eu sou uma nova criatura, que eu sou, não que sou mais criatura, agora eu sou filho de Deus. Automaticamente sou filho de Deus, que eu vou nas águas simbolizar o arrependimento dos meus pecados. Agora eu sou de Cristo. Só que nas águas é onde eu desço as águas, mas as águas como o arrependimento do pecado
e não como a regeneração, o novo nascimento. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa para fazer apontamento, pastor? O senhor quer falar alguma coisa? Interessante aí, falando do batismo, né? Que Isso. ele significa um novo nascimento. O batismo ele significa arrependimento do pecado. O novo nascimento é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Porque Aí você já nasce. E é instantâneo e não pode ser explicado. É coisa de Deus. Porque assim, Sobrenatural. todos são filhos de Deus? Não. Não. Todos não. Todos não. João, Até reconhecer Jesus como único e suficiente João Salvador. ele disse que Criatura. quando Deus Criado só. ele entregou o seu filho na cruz do Calvário, João ele vai dizer assim, olha aí, todos que o receberam, Isso. deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Isso. Para você ser filho de Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo. Não é uma religião, mas é Jesus Cristo. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então o que acontece, Everton? O batismo, ele significa que você vai se tornar uma nova criatura. É um novo tempo na sua vida, é um tempo de renascimento. Isso. Agora você é filho, agora você nasceu. você vai viver, porque antes você sobrevivia. Isso. Então assim, agora você está decidindo entregar a sua vida totalmente para Jesus. Então o que acontece? Quando Jesus ele fala para Nicodemos, olha Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque Nicodemos, por ele saber a lei, ele era uma pessoa íntegra, meu irmão. 613 leis, ele era era um uma doutor, ele pessoa era íntegra, príncipe de isso. Israel, Era um ele cara estudado. exemplar. Sim. Mas mesmo assim Jesus olhou para ele e falou assim, olha, você precisa nascer de novo. Precisa entender. Sabe por quê, meu irmão? Vou te falar uma coisa para você. A pessoa que ela vive debaixo da lei, ela é uma pessoa que ela não tem paz. Ela é uma pessoa que ela não tem vida. Então por isso que Jesus fala assim, olha Nicodemos, eu vim te trazer paz. Eu vim te mostrar, eu sou a palavra, eu vim me revelar a você. Eu quero te mostrar muito mais do que isso. Então Jesus ele queria revelar o que para Nicodemos? A graça. Porque a lei, Everton, ela te condena. Agora, Aleluia, a graça, ela te justifica. Glória a Deus. Ela te separa, ela te justifica. Então, assim, a lei ela é pesada, meu irmão, ela é pesada, não adianta. Se você tropeçar numa lei, você transgride todos os mandamentos. Então, assim, quando Jesus ele está falando para Nicodemos, ele fala assim, Nicodemos, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o único e suficiente na sua vida. Aleluia. Então você precisa ser de novo, você precisa me ter. Você precisa me aceitar. Uhum. Então é por isso que Você ele precisa fala. ser gerado por mim. Exatamente. Então é Porque isso. aí você vai ser gerado pela graça, não pela lei. Isso, exatamente. Porque essa lei vai te matar, mas a graça ela vai te renascer. É tão impactante essa questão da regeneração, desse ensinamento que nós trouxemos ali pela direção do Espírito Santo, para a amada igreja, a ministra Yeshua, que o Gui tá comentando aqui, ó, meu Deus, regeneração forte demais, e colocando aquela carinha, aquele emojizinho, tipo, sabe? Tipo, amém, aprender sobre regeneração, sabe? Ele faz aquela carinha assim, aí a minha sogra tá dizendo assim, ó, palavras muito interessantes, tirei muitas dúvidas. Entende como é importante o podcast? Sim. Esse trabalho na rede social? A minha rede social é pra isso, é pra fazer a obra. Bênção de Deus, meu irmão. É só pra Glória a isso, Deus. é só pra isso, só pra fazer a obra. Mais algum ponto, pastor, que o senhor queira colocar em nome de Jesus? O que eu quero dizer hoje, meu irmão, assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu posso ceiar na minha casa. Não, meu irmão, você não pode. Porque o propósito da ceia é comunhão. É você estar junto do seu irmão. Glória a Deus. A união, a unidade dentro da igreja ela é tão importante que se você for entregar uma oferta no altar do Senhor, a Bíblia fala assim, que se teu irmão tiver algo contra você, não é você ter contra o seu irmão, é seu irmão ter algo contra você. Vai lá, se conserta com ele, depois você vai lá e entrega a sua oferta. Porque senão o senhor nem recebe. Não recebe. Você O propósito do Sério? Evangelho, irmãos, é sempre a comunhão. Você tem que entender uma coisa. Aquele irmão que está do seu lado, ele vai falhar com você. Uhum. Ele vai errar, ele vai te decepcionar, porque Aleluia. ele é um ser humano. Verdade. Ele é falho. Só que assim, meu irmão, nós precisamos aprender a perdoar. Jesus, uma certa vez, me perguntou, falou assim, quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus falou aqui para ele, 70 vezes. 70 vezes 7. Mas se a pessoa, quanto que dá mais ou menos 400 anos quebrados, né? Isso. E se a pessoa cometer todos esses tipos de erro com você num dia só? Ah, perdão? Perdão. Tem que ter perdão. Porque, irmãos, ali Jesus está falando que nós temos que perdoar sempre. E você viver em igreja, não adianta você achar que vai ser um lugar perfeito, não, gente.
A igreja é um lugar que eu costumo dizer que é um lugar que nós nos reunimos para nos ajudar, para que todos subam para o céu. Aleluia. Né? Eu falo assim que é você seguir em frente sem deixar ninguém para trás. Aleluia, glória a Deus. Então assim, a gente... Seguir a paz e a santificação. Sim. Sem a qual ninguém verá Deus. sim. Então, seguir a paz, você tem que estar em paz com o seu irmão. Sim. Com todos. Tem Né? uma frase de Martin Luther King que ele vai dizer assim, ó: nós aprendemos a soberania de voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas não aprendemos a soberania de viver como irmãos. Nossa, forte. Então, assim, a gente precisa aprender, meu irmão. Tem A essa viver como necessidade. irmão. Verdade. É o que eu costumo dizer. Eu tenho muito essa visão, meu irmão. Eu sou um cara que eu tenho meu coração nisso, né, de servir ao próximo, de ajudar, né, embora, né, muitas pessoas passem pelas nossas vidas, nós ajudamos, elas vão para outros lugares, mas nós ficamos com o nosso coração tranquilo. Por quê? Porque a nossa parte a gente fez. Aleluia. Então, assim, Everton, a gente tem que ter essa visão. Que a igreja, meu irmão, ela não existe. Você não consegue ser igreja sozinho. É verdade. Não existe, você não consegue ser uma ilha isolada, não. Então a gente precisa olhar para dentro de nós. E nós precisamos entender que tipo de igreja nós somos. Não basta somente você ir para a igreja, Everton. Você precisa entender que tipo de igreja que você é. Você é uma igreja que perdoa. Você é uma igreja que ama. Você é uma igreja que visita. Você é uma igreja que acolhe. Que tipo de igreja você tem sido? Verdade. Porque nós precisamos, nós falamos assim, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Tudo bem, meu irmão, você pode ser o templo, mas você é a igreja. Não, ninguém sozinho, ninguém é igreja. Entendeu? Então a igreja nós somos, meu irmão, quando nós temos uma utilidade no corpo. Isso é ser igreja. É você ser eclésia, né? É você sair para fora. É você sair do comodismo do teu lar e servir aquele que está desfavorecido. É servir aquele que te traiu, aquele que te pecou. Porque na grande nascer de Jesus, meu irmão, ele vai olhar para o pecador, ele vai partir o pão, ele vai dar graça e vai servir para ele. Vai Ele chamar, servindo. e chama ele ainda de amigo. De amigo. Pedro, quando ele nega Jesus, meu irmão, quando Jesus ele ressuscita, a primeira pessoa que Jesus vai ter encontro é com Pedro. Né? E o que acontece? Pedro ele vai negar Jesus num dia e ele vai se tornar pastor no outro. Então, assim, olha só a misericórdia do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos, Glória a irmãos, Deus. nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos olhar para o pecador com outros olhos. Nós precisamos, é por isso que nós falamos que nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluia. Porque nós vamos se decepcionar, nós vamos nos frustrar, mas nós temos que aprender a perdoar. Porque se você for parar pra Glória a pensar, Deus. ele estava, há uns dias atrás, todos estavam, crucifica Jesus, crucifica Jesus, Exatamente. solta Barrabás. E no outro, ele tá com quem o negou. Exatamente. Entendeu? E mesmo assim, ele não deixou da misericórdia dele alcançar nenhum. E você sabe o que eu acho mais bonito, meu irmão, nessa passagem? Que quando Jesus ele vai ter com Pedro, ele vai dizer assim, Pedro, tu me amas? Isso é muito forte. Aí ele vai dizer, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu sabe. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu Senhor, sabes. tu sabes de sabes. tudo. Apacenta minhas ovelhas. O Everton, quem é a pessoa que te trai, meu irmão? E você fala assim, olha, toma conta do meu rebanho. Ele entrega uma responsabilidade dessa. Então, assim, meu irmão, mesmo que nós venhamos falhar, meu irmão, Jesus ainda ele conta conosco. Aleluia. Jesus ainda ele acredita em nós. Eu creio. Aleluia. Pedro ele que diz assim para Jesus, Senhor, o meu amor não é igual ao amor que o Senhor tem por mim, mas eu te amo. Porque assim, o nosso amor, irmãos, ele não se compara ao amor de Cristo. Né? O amor de Cristo ele é muito maior. O amor de Jesus ele é comparado ao amor de uma mãe, mas ele é muito maior, ele é só comparado, ele vai além. Né? Então o que acontece? Ainda que nós falhamos, nós nos decepcionamos, mas ainda Cristo ele conta conosco. Aleluia. Nós somos o exército de Jesus que ele não abre mão. O amor Então, irmão, de Jesus vai além de tudo. Isso, Né? então, Glória a Deus. eu queria aqui, meu irmão, a gente está finalizando, falar para essas pessoas que estão paradas, né, que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que Jesus ele não deixou de te amar. Glória a Deus. E eles também estão te perguntando, você ainda me ama? Então, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, né, irmãos? Mas o nosso dever de cuidar do nosso próximo, ele foi delegado a cada um. Verdade. A ceia de Coríntios, por que Paulo ele estava refutando aquela ceia?
foi porque os irmãos eles não estavam tendo cuidado dos mais fracos. Justamente. Eles estavam envergonhando. Não estavam servindo. Então, irmãos, quando o homem ele não olha para você, Jesus ele olha. Jesus ele está te vendo. Você não está esquecido, você está guardado pelo Senhor. Aleluia. Então o Senhor ele está te chamando para que você venha retornar para o longo e vivo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, para a gente finalizar aqui, tem 2 comentários aqui, eu vou fazer bem rapidinho. Um é o do João, já vou fazer, João. Pode deixar. E tem um comentário aqui da Deusilene dizendo assim: devemos perdoar sempre, principalmente os nossos inimigos. Esse é o nosso papel, Sim. perdoar sim, porque é muito fácil perdoar o Senhor que eu Sim, amo sim. e estou ali em comunhão. O difícil é justamente isso, minha irmã, perdoar os inimigos. Né? E João nós... Paulo fez um comentário aqui. Ó. Isso, já vamos para entrar no comentário do João Paulo. Ele sempre faz esse comentário, antes de eu passar o comentário do João Paulo, ele sempre anota, né? Quando vem os convidados, ele anota os versículos, então eu já passo já. Deixa eu falar com vocês uma coisa, irmãos. Vocês que queiram lá ajudar a gente com a rifa, ajuda a gente aí em nome do Senhor Jesus. Me chama aí no direct, fica à vontade para me chamar no direct, tá bom? Minhas redes sociais são justamente para fazer a obra do Senhor. Cada número da rifa é só R$3, se quiser ajudar. Você que tem vontade de contribuir, tá bom? Ajuda a gente aí, contribui aí com essa obra. Eu peço encarecidamente aí a ajuda das igrejas, que puder ajudar a gente, que a gente não tem nenhuma igreja, pastor, que nos ajuda. Aqui é eu, minha esposa e Jesus Cristo sendo centro de tudo. E tá bom, glória a Deus por isso. Mas os irmãos que sentiram no coração de ajudar essa obra, essa causa aqui, porque você viu tanta gente que nós alcançamos, Sim, sim. a palavra do Senhor alcançou, então é tudo para a honra e glória do Senhor, é para fazer a obra. Você que sentiu o desejo hoje no coração de ajudar essa obra, entre em contato comigo e abençoa sim, em nome de Jesus. E para finalizar, como de costume, eu vou passar aqui para o pastor Paulo a pergunta do João Paulo, que ele faz aqui para a gente. E daí, após o senhor responder a pergunta do João Paulo, eu vou pedir para o senhor fazer a oração para a gente poder encerrar, que o nosso convidado sempre finaliza com a oração para os nossos irmãos, pelo projeto, enfim, aquilo que o senhor colocar no seu coração, Amém. direcionar na oração em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, a pergunta do João Paulo é a seguinte, ele fala assim, ó: o Everton, eu não posso deixar de perguntar, né? Claro, João Paulo, tá certo, é isso aí, meu irmão. Aí ele pergunta: qual o versículo ou capítulo que o pastor mais gosta da Bíblia? Meu irmão, eu amo muito quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. E diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma palavra que eu costumo dizer, né? Se você está em Cristo, não há nenhuma condenação para você. É por isso que eu falo que quando a Bíblia nos chama de santos, significa que nós somos separados. Isso. Não é que nós não temos pecado, mas nós somos separados por Deus, assim como a Santa Ceia. Por que nós chamamos de Santa Ceia? Porque é uma ceia separada. Verdade. Porque ceia, quando nós falamos de ceia, nós vamos tratar de alimento, de um banquete. Mas a Santa Ceia quer dizer, é uma ceia separada. É uma ceia específica para tal ocasião. Né? Então, essa é a importância. E eu posso deixar aqui, Everton? Fica à vontade, meu pastor. Eu queria falar para os irmãos que segue lá nosso projeto no Instagram, né? Instituto O Caminho. Né? O nosso instituto, que é um instituto que nós estamos lá fazendo os projetos sociais e que sirva aí de exemplo para muitas igrejas. Né? Eu quero chamar as igrejas para se despertar no social. Talvez tenha uma quadra lá parada, lá perto da sua igreja, tem um monte de criança abandonada na rua. Vai lá, irmãos, faz projetos lá, né? Para tirar as crianças da rua, tirar do foco da criminalidade, porque nós somos chamados para isso também. Eu costumo dizer, Everton, que o esporte ele não é uma religião, mas ele salva muitas vidas, né? Ele nos livra muito, né, desse foco aí. E estou muito feliz, galera, em conversar com vocês. Espero que Deus abençoe a todos vocês. Se um dia sentido de nos fazer uma visita, nossa igreja fica ali no Vila Flávia, ali, na rua Eduardo de Martino, número 181. E agora o Everton vai estar nos devendo uma visita lá. Não, vou lá, a gente estava combinando de ir lá ministrar, né? Não, eu vou sim. Eu estava até comentando sobre isso, que eu dei uma brincadinha agora nas ministrações. A última foi ontem, né? Porque eu estou precisando organizar algumas coisas, porque é muito corrido. Sim. Essa vida de ministrar, de pregar. Semana passada mesmo, além dos cultos, eu fui pregar 4 vezes. Então não para, a semana toda correndo. É muito puxado.
Mas a gente vai marcar e eu vou lá sim, tô devendo. Amém, meu irmão. Aqui, eu tô marcando aqui, eu tô devendo e vou cumprir. Eu comprometido, pode deixar. Glória a Deus. Eu vou lá, vou cumprir. Isso daí, meus irmãos, aproveitando aí, hein? Quem não me segue no Instagram, passa a seguir em nome de Jesus. Me siga, hein? Dá essa força aí pra gente. Em nome do Senhor Jesus, o pastor Paulo vai estar orando aqui pelas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor que retorne. Aquela mesa, ela tem lugar para você. Aleluia. Tem um lugar para você e um lugar muito especial. Não fique fora deste ensaio, porque logo logo nós vamos participar de um banquete muito, muito gigantesco. Aleluia. E nós vamos ser servidos pelo dono da festa. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, volte para os caminhos do Senhor. Eu sei que muitos se decepcionaram, muitos se frustraram com o homem, mas foi o homem, não foi Jesus. Verdade. Então aqui eu deixo esse apelo para você. Tá bom? Agora, se vocês me permitirem, eu vou estar orando por vocês. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela vida do Everton, Senhor. Agradecer ao Senhor pela vida da sua esposa, pela vida da sua família, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida deste casal, meu Pai, desta família. Deus, também te apresenta a vida de cada ouvinte, meu Pai, que está nos ouvindo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, se estiver alguém enfermo, meu Pai, neste momento, ó Deus, que venha a ser curado, Senhor. Se tiver algo, meu Pai, afligindo, atormentando a vida dos seus filhos, ó Deus, que venha a ser repreendido. Eu profetizo, meu Pai, um mover sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam, meu Pai, encontrar forças, meu Pai, para te servir e para te adorar. Uma coisa eu te peço, Deus, segura na mão dos teus filhos, Pai. Porque nós sabemos que se nós segurarmos nas tuas mãos, nós vamos nos soltar, Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que se o Senhor segurar nas nossas mãos, o Senhor nunca, jamais nos soltará. E assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, misericórdia e bondade permaneça com nossas vidas para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, queridos. Que Deus abençoe sua Amém, vida e irmão. sua Deus semana em nome abençoe. de Jesus. Obrigado.